Alô, alô, boa noite! Sejam muito bem-vindos, estamos chegando a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Começando agora, pedindo licença para invadir a sua casa, para falar muito desse campeonato brasileiro com todo o nosso time e com convidados, como sempre, de altíssimo nível. Hoje, no Mesa Redonda Futebol Debate, claro, vamos falar muito do São Paulo do Miller. Olha o tricolor, hein? 4-2 para cima do Vasco da Gama. Dorival Júnior continua invicto. Que beleza, hein? O São Paulo crescendo e crescendo cada vez mais. Nós vamos mostrar tudo. 58 mil torcedores, quase 60 mil torcedores lá no estádio do Morumbi para essa vitória do tricolor. Daqui a pouco, tudo sobre esse jogo. Tem também o clássico que aconteceu ontem lá na Vila Belmiro. Santos 0, Palmeiras também 0. Palmeiras parou no Peixe, o Peixe que está invicto a 3 jogos. Um público pequeno, mas a Vila praticamente lotada. A Vila comporta poucos torcedores. Um resultado importante para o Santos, o Palmeiras sem o Abel Ferreira. Vamos também, obviamente, falar do jogo dessa tarde lá no Rio de Janeiro. Ei, Corinthians! E meu amigo Chico Lang, olha só, achei que hoje teríamos uma boa notícia para o Chico. Queríamos falar da vitória do Corinthians, da primeira vitória do técnico Vanderlei Luxemburgo e ainda não foi dessa vez. Deu 1-0 para o Flamengo no finalzinho do jogo. E o Mano Menezes, hein, estão dizendo que o Grêmio, que acabou batendo o Inter há pouco, por 3-1, estão dizendo que o Internacional está sem técnico e que o Mano Menezes vai ficar na praça. Será que pode ter alguma coligação aí, Inter, o Mano Menezes, Corinthians, Luxemburgo? Daqui a pouco o nosso time vai explicar tudo isso para você. E ainda um comparativo entre Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo nesse início de trabalho, entre eles e Corinthians e São Paulo. Por que o Dorival está dando certo no São Paulo e o Luxa não vem dando certo, pelo menos até aqui no Corinthians? Tem tudo isso para você hoje no programa. E claro, como sempre, convidados de altíssimo nível. Eu começo hoje com um amigo que eu não via fazia tempo, ex-zagueiro dos bons, hein? Zagueiro que... O popular xerifão. Quando ele estava em campo, meu amigo, não tinha conversa não. Rodrigo chegava na frente, tá por aqui. Rodrigão, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, prazer em revê-lo por aqui. Uma rodagem fantástica aí pelos principais clubes do futebol brasileiro. Hoje é o nosso convidado, muito bem-vindo, Rodrigo. Um prazer recebê-lo aqui no Mesa. O prazer é todo meu, obrigado. Boa noite a todos da mesa aí. Vamos aí, vamos fazer esse programa aí com essas feras aqui, ó. Miller tá feliz, né, porque o time dele bateu o meu Vasco, né? Agora É isso aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse São Paulo e Vasco. O Rodrigo tá por aqui, ele é língua afiada, o Rodrigo não tem conversa não, então você percebe que o debate vai ser muito quente e uma alegria para todos nós aqui da Fundação Casper Libero, da TV Gazeta, em receber esse outro convidado, né? Tá certo? Esse goleiro do Peixe, filho de Peixe, Peixinho treinador, esteve recentemente no meu Londrina, lá no norte do Paraná. Edinho, muito bem-vindo ao Mesa Redonda, é um prazer todo nosso recebê-lo aqui na nossa casa. Edinho, obrigado. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com meus grandes amigos, companheiros de longa data e saudades. Muito obrigado pelo convite. Legal, vocês perceberam que temos dois convidados de altíssimo nível, o Rodrigo e o Edinho. O Edinho pode falar muito do Santos, falar da carreira, falar de tudo que a gente vai discutir, o mesmo valendo para o Rodrigo. Boa noite, se é que podemos dar boa noite ao senhor Chico Lang. Olha, antes de qualquer coisa, eu quero dar um abraço nesse meu amigo. Meu irmão, quanto tempo. Poxa vida. Ei, seu Chico Lang. Obrigado, obrigado, meu irmão. Grande mesmo. Ele está lá no céu olhando pela gente. Com certeza. Com muito carinho. Beleza. Muito feliz de ver esse abraço. Eu não podia deixar de dar um abraço no filho de Pelé. Claro, claro. Pelé, que esse menino eu vi ele crescer, né? Pelé, ele estava nos Estados Unidos, eu via muito, Pelé gostava muito dele, né? Então, esse abraço foi um abraço a você e a toda a sua família. Obrigado, meu irmão. Não deu para o enterro do seu pai, infelizmente, né? Fiquei devendo essa. Natural. Mas eu quero te abraçar e abraçar toda a sua família. Obrigado. Vai fazer muita falta ao Rei Pelé. Com Mesmo certeza. com 82 anos, ele é um símbolo, né, do bom futebol disputado pelo Brasil. Ele começou, né, novinho, foi evoluindo, e o futebol brasileiro, quando ele parou, o futebol brasileiro também deu uma decaída, né?
deu uma decaída brava. Vamos discutir bastante isso. Tenho minha visão sobre isso também. Nós pensamos mais ou menos. Ele foi o auge o ápice do futebol. Foi e continuará sendo o eterno Rei Pelé. Verdade. E o senhor, lógico, um abraço muito bem colocado, mas o senhor parece que fugiu do assunto. O Corinthians está querendo Não fugi do assunto, não. Corinthians. O Corinthians realmente está uma baba do boi. Não seja covarde. A baba do boi, não tem jeito, Edinho. É um negócio impressionante, cara. Acho que nem o seu pai salvava esse ataque do Corinthians. Olha, Um negócio impressionante. Não, o seu pai salvaria. Seria um desafio, mas que ele dava Porque, dá um jeitinho. olha, dos 3 gols que o Alberto perdeu hoje, o seu pai fazia os 3, de costa, né? Com uma perna só, né? E com 82 anos. Então quer dizer que o Corinthians acerta a defesa, é cobertor de pobre, entendeu? Cobre a cabeça, descobre os pés. Cobre os pés, descobre a cabeça. Então é assim, o Vanderlei Luxemburgo está tentando arrumar primeiro a defesa, aí depois o meio campo. E já melhorou bastante, vai, Chicão. Já melhorou bastante, mas tem que fazer gol, né? Nós vamos discutir muito sobre esse Corinthians, sobre o jogo de hoje. Eu também estou com o Bacérgio, eu vou nessa linha. Já houve uma pequena evolução, mas o resultado não veio. E a boa noite, mais que especial, é para o meu amigo, para o nosso atacante, o nosso fera, o craque Miller. O Rodrigo já deu spoiler, lógico, está feliz da vida com esse São Paulo. Não poderia ser diferente. Boa noite, Miller. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, hoje é uma alegria muito grande para o torcedor São Paulino, até porque ontem o São Paulo, né, não só venceu, mas jogando bem, né, e jogando muito melhor que o adversário numa partida muito difícil. Tá certo, o Mira tá por aqui, o Marcelo Bacérgio também já participou, já trocou uma ideia com o Chico Lang, e é assim que é o nosso Mesa Redonda, todo mundo falando, não tem aquela ordem, e aí, o que você acha, Edinho, o que você acha, Rodrigo? Não, é à vontade, é para falar, pra gente bater um papo. Bacérgio, por falar em bater papo, o nosso público que está em casa está ansioso para saber quais são os presentes de hoje e também a nossa enquete. Boa noite, Bacérgio. Boa noite, Garrafa. Programa começando para a gente falar sobre muita coisa que aconteceu nessa rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. E para você que nos acompanha aí de casa, temos prêmios para lá de especiais para nossa audiência. Olha só o que você pode ganhar assistindo o programa de hoje. Uma bola oficial da Topper, um presentaço em parceria com os nossos amigos da loja Gol de Placa lá de Santo André. Essa bola vem junto com a camisa da Rádio Gazeta FM, tamanho P. Temos também uma camisa lindíssima do São Paulo, que goleou o Vasco da Gama, tamanho G. Essa camisa do São Paulo vem acompanhada de uma luva da Poker, outro presente em parceria com a loja Gol de Placa. E para fechar, temos também uma camisa do Santos feminina, tamanho M. Mas, Marcelo, como é que eu faço para ganhar um desses presentes, um desses prêmios? Muito fácil, presta atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Faça seu comentário, traga sua dúvida para o programa, enfim, nos ajude a fazer o Mesa Redonda de hoje. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é polêmica. O Corinthians deveria procurar Mano Menezes para substituir Vanderlei Luxemburgo, o Internacional. Tomou um sacode hoje no clássico contra o Grêmio. Mano Menezes deve substituir Vanderlei Luxemburgo, sim ou não? E para fechar, mande um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações, nome completo, telefone, endereço com bairro e cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos premiados. Ao longo do programa, quando vocês ouvirem essa campainha aqui, ó, eu vou anunciar os vencedores dos prêmios de hoje e no final do programa eu também trago o resultado da enquete. Combinado, Garrafa? Combinado, Bacérgio. Então é isso aí, hashtag Mesa Redonda, faça pergunta para os nossos convidados, o Rodrigo, o Edinho, tem o Miller, o Chico, tô eu aqui, o Bacérgio. Venha interagir, venha participar com a gente. E detalhe, hein? Daqui a pouco nós vamos para a nossa redação de esportes com as últimas do Corinthians. Nós vamos falar tudo do Corinthians, a começar de já, porque a gente já vai colocar a bola para rolar. E o Zé Paz vem com todas as atualizações do Corinthians daqui a pouquinho, direto da nossa redação. Bom, para a gente não perder tempo, você está ansioso, vamos dar uma olhadinha como é que foi esse Flamengo 1, Corinthians 0. Eu achei um castigo o resultado, mas daqui a pouco a gente vai debater. Vamos acompanhar como é que foi. A má fase do Timão parece que não tem fim, hein? O Corinthians foi até melhor que o Flamengo no Maracanã durante os 90 minutos de jogo, mas não deu. O Roger Guedes quase abriu o placar. O Cássio parou o Gabigol na melhor chance do Mengão. Na etapa final, olha a chance que perdeu o Yuri Alberto. Aí não pode, hein, Yuri? E o Roger Guedes também desperdiçou a sobra.
O centroavante do Corinthians teve mais uma bola para marcar, dessa vez de cabeça, mas errou de novo. E aí, nos acréscimos, veio a punição flamenguista. Léo Pereira de cabeça fez o único gol do jogo. Azar de Vanderlei Luxemburgo, que segue sem vencer no Corinthians. Corinthians sem vencer, o Corinthians, no meu entendimento, quero saber o que a bancada pensa, foi um Corinthians pragmático, que jogou se defendendo muito bem, anulando os principais pontos do Flamengo e também teve proposição de jogo, foi ao ataque, teve oportunidades. No meu entendimento, Chico, teve até mais oportunidades, não sei o que vocês pensam, teve até mais oportunidades que o Flamengo, mas o que vale é bola na rede, Chico. Você estava falando aí do Yuri Alberto, você não gostou do Corinthians? Não viu uma evolução, Chicão? Você sabe que lá no México, na seleção mexicana, Dinho e Rodrigo e Miller, vocês conhecem bem, eles têm um ditado: toda vez que encara o Brasil e perde, eles jogamos como nunca e perdemos como sempre. Então, a seleção mexicana, a seleção chilena, essas seleções que encaram o Brasil aqui na América do Sul, são assim. Agora, o Corinthians hoje fez isso. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Né? E isso é característico de uma equipe que não tem confiança em si própria, que não tem grandes valores, que está se arrastando em campo, que não tem padrão de jogo e não tem ofensividade nenhuma. E a pouca ofensividade que tem não está funcionando, que é o Yuri Alberto, o Roger Guedes hoje também perdeu o gol. Enfim, hoje o Corinthians, se ganhasse de 1-0 ou de 2-1, seria justo, porque o Corinthians produziu muito mais que o Flamengo. Mas é aquela tal coisa, o time está numa má fase, nada dá certo. E aí o que acontece? Veio o azar no último minuto da prorrogação. O Léo Pereira fez o gol e saiu de campo porque estava machucado. O Flamengo já era para ter 10, saído, inclusive, antes. Aí, como o Sampaoli se perdeu nas 3 alterações, isso é importante falar, porque você pode fazer 3 paradas para promover 5 alterações. Ele promoveu 3 alterações em 3 paradas, morreu com os jogadores no banco, e aí o Léo Pereira falou, vou sair. Ele falou, vai lá pro ataque, vai lá fazer volume. E aí ele foi pro ataque, mais do que volume, ele fez gol, Miller. O Corinthians evoluiu em relação ao Atlético Mineiro, procede a avaliação do Chico, você discorda, enfim. Olha, Garrafa, se isso serve como consolo para o torcedor corintiano, então acho que um time grande, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, etc., não pode se contentar só com boas partidas, né? Com lampejos de chances de gol. Né? É claro que, se for comparar com as partidas anteriores, o Corinthians hoje jogou melhor. Né? Teve agressividade, marcou bem o Flamengo. Mas eu acho que a partir de hoje o Corinthians tem que jogar além do bom, além do muito, além do tudo. Porque senão não tem chance. Começa a perder. Quando acumula muita derrota no começo, lá na frente vai fazer falta. Né? Então todo mundo fala, não, tem muita rodada, o campeonato começou agora. É verdade, tem muitas rodadas pela frente, né? Mas só que a gente tem que entender que somar pontos no começo, né, Rodrigo? É muito bom, é importante. Né? O Flamengo já vem de 3 vitórias consecutivas, já pulou para 7º lugar, se me falha a memória, quer dizer, então, por quê? 3 vitórias as vitórias são importantíssimas. Então o Corinthians jogou bem, marcou bem, mas isso não basta. Acho que time grande precisa ir mais além do que o bom, do que o ótimo, do que os lampejos de criações de jogadas. O Corinthians precisa vencer para ontem e essas vitórias ainda não chegaram. Será que isso pode criar, né, uma instabilidade emocional, como diz o Luxemburgo, no grupo? Claro que pode. Vai pensar agora na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro está lá embaixo. E quando a gente desce um time grande, Garrafa, é difícil sair. Quando entra na zona de rebaixamento, dizem Edinho e o Rodrigo começa a patinar, a coisa fica feia. Agora... Pois não, se me permite agora fazer a colocação do treinador aqui, né? É exatamente isso que eu ia falar. Que tempo tem para treinar? Rapaz, não, é difícil. Você vê a colocação do Chico. Ele questionou, colocou ali as ponderações, mas no final falou que foi uma injustiça tomar o gol, foi uma injustiça perder. Então você vê como é difícil, né? O Vanderlei chegou agora, 4, 5, 5ª partida. Sim. Então o resultado tem que vir, é natural, é o Corinthians.
A gente sabe disso. necessário, como disse Só o que Miller. não foge da naturalidade. Tem que ter processo, tem que deixar acontecer a compreensão dos atletas. Até porque se ele chegou, a coisa não estava boa, alguma coisa precisa ser feita. Justamente. Só que vocês também não ajudam. Vocês não tenho nada, eu não tenho nada a ver com isso, Edinho. Não me coloca nessa confusão. Vocês estão hein? fazendo enquete aí para ver se já é pro Mano Não fui eu que assumir fiz a enquete. Ô, diretor, quem foi que fez quem a que enquete? fez essa enquete? Então, Vamos quer lá, dizer, nós estamos já diretor, botando lenha na fogueira. Vamos responder pro Edinho quem foi que fez a enquete, diretor. Quero saber, vamos chegar à autoria aí. A Esse enquete maldoso. foi escolhida democraticamente pelos integrantes da produção. Tá bom, Culpa da esquivou bem, produção, esquivou Edinho. bem. Não, ele deflagrou, ele falou A produção, Não, mas é Então, quer verdade. dizer, mas é isso. Então, realmente é difícil. Você vê como é difícil. Então, se tivesse ganho, estamos aqui com outro discurso, com outro... mudou, Luxemburgo... Então, quer dizer, o trabalho vai acontecer, mas precisa tempo. E eu fico feliz, porque as equipes no Brasil, né? De falar de SAF, falar de gestão, né? Que eu acho que... A gente não pode só resumir os resultados no treinador, né? Um processo tão importante como é o futebol profissional e as instituições, os grandes clubes, não é uma figura só, uma posição só que é responsável por tudo que acontece. Claro, o treinador é o piloto da Fórmula 1, ele que dirige o carro. Mas se o carro tiver 2 rodas de uma marca, 2 rodas de outra marca, ou um freio não funciona, o piloto vai ser prejudicado. Então, é isso, a realidade é dura, mas a gente cria umas expectativas surreais, né? Que só fomenta esse processo absurdo de trocas e de repente, né, esconder os verdadeiros problemas, processos, elaboração de elenco, trajetória, enfim, né, uma série de coisas que tem que melhorar no nosso futebol. Mas, enfim, né, a questão do Corinthians é isso. Acho que eu, como treinador, como eu vi um comentário do Vanderlei, jogou bem. Ele percebeu que o time jogou bem, ele sabe o que ele quer dali, o que ele tem na mão e onde ele precisa chegar. E todo mundo concorda que o time jogou bem. Então, né, mas o Miller lembra que é isso, o resultado, é Corinthians, né, cara? É Corinthians, tem que ter resultado. Então, essa é a linha tênue que a gente vive, mas eu acho que está no caminho, temos que ter paciência. Rodrigo, a leitura que faz o Edinho é muito parecida com o que eu penso. Porque o Vanderlei, ele chega para apagar um incêndio, mas ele tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Ele tomou algumas providências. Hoje, por exemplo, ele deixou Fagner, que no outro jogo contra o Atlético, os 2 gols do Atlético, muita gente questionou o Fagner, e o Vanderlei, pelo peso, pela casca que tem, não é crucificar ninguém. Mas, filho, vem cá, eu preciso arrumar a defesa, não tá precisando um pouquinho de condicionamento físico, fica de fora. Tirou o Fagner, tirou o Fábio Santos, pôs o Bruno Mendes improvisado ali pelo setor, ele vai tomando algumas medidas, e essas medidas, elas ainda não se refletiram em resultado. Mas, pelo menos hoje, a expectativa, Chico, com toda razão, a expectativa era de um Corinthians passar vergonha no Rio de Janeiro. Desculpa, eu acabei não concluindo o raciocínio, a questão, quando eu comentei das SAFs, né? Então, Pois não. a gente vê que essas equipes estão tendo sucesso, os resultados estão vindo. Sim. Teve momentos ali, inicial, né, de oscilação, mas né, Bahia, Botafogo, né, enfim, e todas as equipes que optaram por esse caminho de profissionalização, né, da gestão, estão trazendo os resultados. Então, isso é inspirador. E espero que sirva de referência, de exemplo. Ou seja, o Corinthians, o Duílio tem uma dívida que ele precisa sanar, mas ele não pode abandonar o futebol. O Edinho, ele falou pelo aspecto treinador. Você, como jogador, o fato do Corinthians não passou vergonha no Rio de Janeiro. Perdeu, foi uma fatalidade, a gente está discutindo sobre isso, mas o fato de não ter passado vergonha, ter pelo menos criado alguma possibilidade que não criou contra o Atlético, dá alguma luz à frente de que pode evoluir, quem sabe já na próxima quarta-feira, aí vem que o Edinho fala, né? Olha, o próximo jogo do Corinthians é contra o Argentino Júnior, Libertadores na Argentina, sem poder perder. Dá esse ânimo para os jogadores, de repente a boleirada, fizemos e não veio o resultado. Como é que é isso? Eu acho que por esse jogo, sim. Por esse jogo foi animador, né? Mas eu vejo dessa forma também. Eu acho que, né, depois a gente vai entrar um pouquinho no Dorival, mas eu acho que os dois treinadores aí tem um pouquinho a ver, que eles estão fazendo o quê? Todo mundo passa da linha da bola, volta, porque é isso que o Corinthians estava sofrendo. Eu vi 2 jogos do Corinthians que queria marcar na frente, que vai, jogadas, e realmente não funcionou. E quando o Luxemburgo vai para um jogo no Maracanã, onde que tem um time que fica com a bola e quer atacar, como foi esse jogo,
E o Luxemburgo colocou esse time atrás da linha da bola, aonde que ficou ali 2 linhas de 4 com o Roger Guedes e o Yuri Alberto. E se tivesse um time que poderia ter saído com a vitória do Maracanã hoje, seria o Corinthians. Em termos de estratégia foi bem, porque ele anulou o time do Flamengo. O Flamengo teve pouquíssimas oportunidades. E o Corinthians conseguiu criar, mas a culpa não é do treinador. Tradicionalmente, esse é o modelo de jogo do Corinthians, né? Se a gente for ver bem Tite, né? os jogadores que lá estão que hoje, com o time que, né, vamos colocar a espinha dorsal do Corinthians, se a gente for colocar assim, já é um time que se você ficar colocando para marcar toda hora na frente e depois também correr atrás de um resultado, se vem acontecer de não sair na frente, esse time não vai conseguir virar. Pelo volume de jogo que é hoje, eu tenho, como aconteceu, que é muito difícil de virar o jogo. Agora, quando esse time fica bem postado atrás, passa da linha da bola, acontece o que aconteceu hoje no Maracanã. Conseguiu aí frear esse ataque do Flamengo, né? Até os, né? Aí não estamos nem falando de uma jogada, mas uma jogada de um zagueiro que vai para a área machucado. E se eu não me engano, eu vi ali, né? Que como zagueiro eu fico bem prestando atenção nisso. Ele estava entre 2 marcadores, estava entre o lateral e o Murilo. E o Murilo. Exatamente. Quando um zagueiro vai e faz isso e o jogador nas costas, me desculpe, cara. Mas, Rodrigo, também vamos analisar o que aconteceu com o Flamengo, né? O Flamengo perdeu o Everton Ribeiro hoje de manhã. Sentiu contusão. O Arrascaeta estava fazendo um aquecimento dentro de campo, sentiu o adutor. Também não pôde jogar. Então, o Flamengo jogou sem os 2 melhores meias que ele tem. Só fazer um parênteses, mas o Flamengo não é tão badalado, quer dizer que perde 2 peças. Mas é que tá. Perde 2 peças, aí... mas aí que tá. Não são 2 peças, são 2 meias. Ué? E o Flamengo, evidentemente, sentiu muita dificuldade para a criação. E o Corinthians, se tivesse um meia armador, ali de peso no meio campo, ele matava o jogo brincando no contra-ataque. Mas vamos supor, jogava hoje. Mas ele não tem essa peça. Hoje ele não tem essa peça, Chico. Era fim de papo. Mas aí o Corinthians não soube executar quando teve a chance. E aí sofreu. Mas é isso, Chico. É isso que o Chico está falando. O Flamengo perdeu 2 peças em extinção no Brasil. Não existe mais meia. Tirando os meias do Flamengo e do Palmeiras. O Corinthians que não tem, né? E o Renato Augusto que está machucado. Não tem mais meia nos times brasileiros. Tem o meia do Santos. Exatamente. É o Lucas Lima. Então, pra você perder 2 meias com a qualidade do Everton Ribeiro e Arrascaeta, o time vai sentir. Mas partindo de um princípio, onde todo mundo esperava um atropelo do Flamengo em cima do Corinthians, é aí que eu tô falando. Eu acho que tem que dar um mérito também ao Vanderlei. O Corinthians tem seus méritos. O Corinthians hoje teve mérito pelo Flamengo não ter jogado. E por falar em Vanderlei, o Zé Paz está lá na nossa redação. O Miller falou do Renato Augusto, a gente falou de meias. Eu quero saber primeiro do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei gostou do que viu, ele sentiu que teve alguma evolução? Claro, o resultado ele não gostou, Zé Paz. Mas o que o Luxa falou no vestiário, especificamente do resultado e da partida? Zé, boa noite. Fala, Garrafa. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo aí que tá acompanhando o Mesa Redonda. Boa noite especial pro Rodrigo, né? Jogou lá no nosso Vascão, um abraço pro Rodrigo aí. Robson Bambu não tá ajudando muito lá não, hein, Rodrigo? Mas vamos falar do Corinthians aqui no nosso glorioso Mesa Redonda e olha só. O Luxa, depois do jogo de hoje, claro, foi para a entrevista coletiva, falou sobre muitos assuntos, foi uma coletiva bastante interessante do Luxemburgo, e ele falou especificamente sobre esse jogo de hoje. Como vocês bem disseram aí no nosso Mesa Redonda, o Corinthians vem mostrando uma evolução nas mãos do Pofechô Vanderlei Luxemburgo, que já está há 6 jogos no Corinthians, é bem verdade que ainda não venceu, foram 4 derrotas e 2 empates, mas o Luxemburgo ele gostou do que ele viu, como a gente vai acompanhar daqui a pouquinho no trecho que a gente vai rodar aqui no Mesa Redonda. Mas é importante vocês analisarem também nesse trechinho que a gente vai rodar agora, que o Vanderlei Luxemburgo, ele já dá uma projetada aí na sequência do ano do Corinthians. E por que ele faz isso? Porque o Corinthians agora, nesse meio de semana, como vocês também mencionaram, tem o Argentinos Júniors fora de casa pela Copa Libertadores da América, e pro Luxa esse jogo aí pode modificar a temporada do Corinthians. Vamos acompanhar aí o Luxemburgo. O que eu fico satisfeito hoje é que a equipe teve atitude sem a bola e teve atitude de jogar. Então isso é time de futebol. Não adianta ficar torcendo, tentar marcar com o olho. Não, tem que tentar roubar a bola do adversário. Então eu vi hoje a equipe do Corinthians, para mim o melhor jogo sob meu comando, não quero falar para trás, o melhor jogo sob meu comando, e mostra que nós estamos no caminho certo, né? Agora tem uma Libertadores, tem um jogo importante,
E nós vamos jogar, vamos viajar, preparar bem para ver o que nós vamos fazer lá. Dependendo do resultado, aí uma decisão para frente a gente vai tomar, dependendo do resultado que nós vamos ter na quarta-feira. E aí vamos ver o que vai acontecer para a gente poder já pensar. Eu acho que o pessoal falou assim, contra o Atlético, né? Eu não gostei do... Quando nós tomamos o primeiro gol, nós arriamos, né? Teve um jogador que se agachou e nós arriamos. E ali era um jogo de mata-mata. 1-0 lá é muito melhor que 2-0. Então nós arriamos, aí tomamos o segundo gol, ficou meio complicado. Mas não é quer dizer que já acabou, mas fica mais difícil. Então tá aí o Luxemburgo aqui no nosso glorioso Mesa Redonda. E olha só, muito importante a gente então destacar isso aí que disse o Luxa, que esse jogo contra o Argentinos Júnior, se vier uma derrota, pode mudar aí o que o Corinthians vai fazer nesse ano de 2023. A informação que a gente tem é que a prioridade do Corinthians agora, no ano de 2023, passa a ser sim o Campeonato Brasileiro. Isso não significa que o Corinthians vai abandonar a Libertadores, vai abandonar a Copa do Brasil. Mas bem como o Luxa disse aí, esse trecho de entrevista coletiva que a gente escutou agora. É isso, se perder para o Argentinos Júnior, vai se complicar muito na Libertadores. Tem que vencer esse jogo para continuar sonhando com a possibilidade de chegar no mata-mata de Libertadores agora nesse ano que a gente está. E a Copa do Brasil, a derrota por 2-0, também complicou muito o Corinthians nessa competição. Então a informação que a gente tem é que sim, o Corinthians vai priorizar o brasileiro, mas é claro, vai tentar de todas as formas aí, quem sabe conseguir uma vitória contra o Argentinos fora de casa nesse meio de semana, Garrafa. Obrigado, Zé. Segura só um pouquinho, você vai voltar. Atenção, o Zé Paz vai trazer a informação de quando o Renato Augusto vai voltar. Já já o Zé Paz volta lá direto da nossa redação. Gente, o Vanderlei parece que ele viu essa evolução que a gente chegou a comentar por aqui, né? Ele fala do que o Rodrigo colocou, ó, o time parece que sente que dá para tirar um pouco mais. E eu vou deixar duas questões para vocês aqui. O Vanderlei, ele pegou o Paulinho, que já tem mais dos seus 30 e poucos anos, e trouxe o Paulinho aonde? Para primeiro volante. E eu cheguei a ver os moderninhos por aí, colocando o Paulinho de centroavante. Ah, não, com sotaque diferente, gringaiada. Não, vai jogar de centroavante, fazendo mágica. O Vanderlei fez arrozinho com feijão. Paulinho não foi bem hoje? Paulinho não jogou bem? O Vanderlei tirou o Fagner, pôs o Bruno Mendes improvisado. O Rafael Ramos já deu praticamente, pode colocar aquele laço de concessionário e mandar de volta para Portugal lá com o PP. Né? Então ele pôs o Bruno Mendes na lateral direita, a defesa não se comportou melhor. O Vanderlei está pontualmente mexendo em algumas posições do time para achar um time ideal, Edinho. Exatamente, para achar isso que você está falando. Ainda está experimentando, ainda está buscando a harmonia, né, entre as peças. Agora, eu sou até suspeito para falar do Vanderlei, uma pessoa que eu amo e tenho uma gratidão profissional e também pessoal. E é um belo profissional, acima de tudo. Sem dúvida, inquestionável. Mas a questão é que, além de tudo isso, né, e o Miller é prova disso, falando um pouco do estado emocional, né, a questão da mentalidade dos atletas, não tem ninguém, né, que é mais mestre do que ele nesse momento, né, crítico, de tentar dentro de um vestiário e conseguir, né, blindar o pensamento da sua equipe. E, enfim, então, se depender disso, com certeza, né, vai ter um impacto lá. Mas Edinho, você que é treinador... O processo de jogo tem que demandar tempo. Me diga uma coisa, você que é treinador, é um bom treinador, conhece bem futebol, o que você diria para o Yuri Alberto, depois de ver ele perder 3 gols num jogo em pleno Maracanã? Praticamente, nós vimos aí que tentou dar um carrinho sem goleiro, era só encostar o pé na bola que a bola entrava. O que você falaria para o Roberto? Roberto, volta a treinar no paredão, né? Chuta no paredão e volta. O Miller gostava de treinar no paredão, lembra de treinar lá no paredão? Chutava a bola no paredão, botava no peito, chutava a bola no paredão, ia treinar sem ninguém mandar. Porque eu acho que esses fundamentos são essenciais para o jogador, principalmente para o atacante. O que você falaria para ele? Volta para o paredão? Eu não acho que é falta de treinar, eu acredito que não seja isso. Acho que é, sabe, um pouquinho de precisão ali, detalhe do lance, mas o Yuri é um jogador, né, fantástico. Você conhece ele do Santos, né? Sim, cria nossa, mais um dos meninos, né, brilhantes que já apareceram lá, né? Então, é um jogador que acho que potencial, né, todo mundo sabe que tem e é um detalhe. Se perdeu é porque estava lá, estava bem posicionado, fez o movimento certo e aí no detalhe acabou não acontecendo, mas fundamentalmente é uma questão emocional, de confiança e a gente sabe da qualidade que ele tem, então se fosse meu atleta eu ia só inspirar e motivar e claro que se está percebendo que ele se doa, que ele se compromete e está cumprindo as definições, as tarefas dele em campo,
É só incentivar, é um processo. Agora, não seria legal criar um jogador para substituir o Roberto? Por exemplo, hoje ele colocou o Romero, tirou o Roberto. O Romero não é centroavante, a gente sabe disso. Ele entrou lá uma função tática. Faz a função, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente, é mais defensivo, acho, né? Eu gosto de passar mais a bola, de marcar. Mas o que você falaria? Tem um garoto lá que substitui o Roberto, que é o Felipe. É um grandalhão, um moleque enorme, tem quase 1,90 m de altura. E ele contra o São Paulo, domingo passado, ele entrou. Não que ele acrescentou alguma coisa, mas ele encarou a Arboleda, peitou a Arboleda, disputou bola com a Arboleda. Eu gostei dessa atitude, mas é um menino de 17 anos. Isso, como nós temos a nossa joia, né? Mais uma joia que apareceu lá, o David, né? Pelo amor de Deus, gostaria que ele tivesse no Corinthians. Mas é isso, mas com certeza o Vanderlei, se tiver algum valor lá, ele vai perceber e vai cultivar, o próprio Wesley, né? O próprio Wesley está aparecendo, ele está de olho, mas né? Assim, é muita responsabilidade, né? Um jovem entrar num time redondo, que está vencendo, é uma coisa, agora num momento desse, tem que tomar muito cuidado. Por isso, né, Miller e Rodrigo, talvez a importância de se mexer esses jogadores mais experientes para dar condição a essa garotada que está entrando. O próprio Wesley, ele mexeu, trouxe o Paulinho ali. Paulinho funcionou? Vocês manteriam o Paulinho? Vocês acham que o Paulinho, por enquanto, tem que continuar ali? E a defesa do Corinthians, o Fagner continua de fora para esse próximo jogo também? Você lembra do ano passado? Ano passado o Fortaleza estava na Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Né? Ele passou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento. Só se recuperou no segundo turno, que fez aquela campanha, né, estrepitosa lá, que é digna de toda aceitação. Então, o que acontece? O problema do Vanderlei, que o Vedinho falou do processo, o processo nos progressa, mas só que o problema é que o processo que o Vanderlei está passando é justamente a cada 3 dias sem treinar, você tem que ajustar. Não tem tempo. Eu gostei, claro, gostei do manteria, assim, o Paulinho, né, de volante. Eu voltava com o Fagner. Eu acho que o Fagner, lateral direito, independente das suas falhas, acho que ele tem muito crédito para ser titular, até porque ele é dono da posição, né? Bruno Mendes, eu acho que de zagueiro, ele rende muito mais. Hoje cumpriu uma função de improviso, foi muito bem. Mas talvez por jogar lá na Argentina e como Libertadores, não é que o Corinthians abandonou a Libertadores. Como a Libertadores é algo mais distante, talvez preservar, segurar um pouquinho o Fagner no aspecto físico, condicionar ele para estar legal contra o Fluminense, Rodrigo, pode ser uma alternativa também, ou não? Vamos mexer o menos possível, volta o Fagner, fica o Bruno, o que você pensa? Não, eu colocaria o Fagner, eu entraria com ele, porque eu acho que ajuda também bastante o Adson, né? Porque o Adson chega uma hora que ele... Na saída de bola. Porque também um passa, já o Bruno Mendes, ele não vai, é só o menino só que vai, chega uma hora ele pede para sair, né? O Paulinho... o Luxemburgo ali, ele achou bem, né? O Paulinho, ele não vai ficar de primeiro volante nunca, né? Mas ele vai, os dois fizeram muito isso no jogo hoje, né? Uma vez sobe um, uma vez sobe o outro. Ele tem 3 o Vera ali, o subiu mais, Vera, né? Tem o Vera e o Maicon e o próprio Paulinho. Eu priorizava, sabe o que eu faria se fosse o Vanderlei? Eu colocava 3 zagueiros. O Gil, Bruno Mendes e o Murilo, que tá jogando bem. Entendi. E colocaria o Fagner e o outro lateral, até o Fábio Santos. O Maicon pode fazer o lado esquerdo. Um jogo importante desse, que precisa da vitória, vai jogar contra um time bom. O time argentino Júnior é um time bom, um time bem entrosado. Aqui na Neoquímica a gente viu como eles têm uma dinâmica de jogo legal e uma identidade, um time, tem uma cara de time, né? Então eu acho que nesse jogo de Libertadores, precisa dos caras experientes. Agora, o que todo mundo quer saber, e por isso que eu vou voltar lá na nossa redação com o José Paes, é quando o Renato Augusto, olha o Chico Lang, a ansiedade que está. O Chico manda mensagem todo dia para mim, Garrafa, novidade sobre o Renato Augusto. Eu falo, Chicão, eu não sou nem setorista do Corinthians. Ele fala, é que eu já falei com o setorista, eu quero que talvez uma luz inspire com uma boa notícia. Eu não tenho a boa notícia, mas o Zé Paes parece que tem informações. Renato Augusto volta quando a vestir a camisa do Corinthians, a ajudar o Vanderlei Luxemburgo, a quem sabe o Corinthians voltar a vencer, Zé Paes? Pergunta fácil essa, né? Pergunta de $1 milhão essa sua, né, Garrafa? Mas a tendência é que o Renato Augusto ele volte a defender as cores do Timão no próximo dia 31 contra o Atlético Mineiro, jogo da volta da Copa do Brasil. Lembrando que o Corinthians perdeu a ida lá em Minas Gerais pelo placar de 2-0, precisa reverter aqui na Neoquímica Arena. Então a tendência é que ele volte contra o Atlético Mineiro. A gente tem aí os próximos jogos do Corinthians para mostrar, né, diretor? Então pode colocar aí na tela, por gentileza, porque o Corinthians agora, nesse meio de semana, como a gente já disse aqui na minha primeira entrada, tem o Argentinos Júniors pela frente, depois tem o Fluminense, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e aí sim, na sequência,
pega o Galo Mineiro, jogo importante, mas antes aí, é claro, alguns outros jogos muito importantes do Corinthians nessa sequência de 2023. Então o Corinthians tem Argentinos Júniors, tem Fluminense, tem Galo, são muitos jogos, um atrás do outro, jogos importantes. Renato Augusto se machucou lá contra o Liverpool do Uruguai, jogo na Copa Libertadores da América, a estreia do Corinthians na Libertadores agora em 2023, a única vitória do Timão, né, nessa Libertadores, 3-0 fora de casa, já está fora aí há 12 jogos, passou por uma artroscopia no joelho direito. É importante a gente dizer que na última sexta-feira ele trabalhou com jogadores ali numa espécie de aquecimento no CT Dr. Joaquim Grava, então tá voltando aos pouquinhos, está naquela fase de transição, né? Ele tinha 5 etapas para cumprir aí nessa recuperação dessa lesão que ele teve lá contra o Liverpool, já está na 5ª, então a tendência é que volte contra o Atlético Mineiro, jogo da Copa do Brasil. Então o Chico Lang vai poder ficar mais calmo, vai poder ficar mais tranquilo. Temos aí números do glorioso Renato Augusto no Corinthians, números do Corinthians com e sem o Renato Augusto. Sem o Renato Augusto, um Deus nos acuda, 15 jogos aí, o Corinthians perdeu 10 desses 15 jogos. Com o Renato Augusto em 11 partidas, o Corinthians venceu 7, um aproveitamento de mais de 75%, sem ele só de 20%, então tem uma Renato dependência. O próprio Vanderlei Luxemburgo aí nas suas primeiras coletivas como técnico do Corinthians nessa terceira passagem, falou que é bom ter uma Renato dependência, e de fato você ter um jogador desse quilate que mesmo aos 35 anos pode fazer a diferença, é muito bom. Só que o Corinthians, quando não tem o Renato Augusto, parece que não se encontra, e o Corinthians não consegue encontrar uma maneira de jogar sem o Renato Augusto. Então é mais um trabalho para o Luxemburgo aí nessa terceira passagem dele pelo Corinthians. Ajustar esse time do Corinthians que não vem bem e também achar um jeito do Corinthians jogar sem o Renato Augusto. É um jogador que depende muito da parte física para estar bem, para estar jogando o seu melhor futebol, e a gente sabe que ele tem um histórico de lesões, já tem sido assim em outros anos da carreira dele, tem sido assim nesse ano de 2023, é um jogador que, se tem a parte física boa, ele consegue desempenhar o seu melhor futebol, consegue jogar um grande futebol, e aí o Corinthians agora então aí esperando essa volta do Renato Augusto, Chico Lang, toda a fiel corintiana. Então isso deve acontecer no próximo dia 31 aí, jogo importante da Copa do Brasil, meu glorioso Garrafa. Então só na volta da Copa do Brasil, o Corinthians tem compromissos importantes até lá, e vai dar para se arrumar, dá algum ânimo aí do Corinthians se arrumar sem Renato Augusto, com o que vocês estão vendo até agora? Eu acho difícil, acho muito difícil. É impressionante como o impacto que esse jogador tem na equipe, né? Como e você vê mesmo, o Flamengo perdeu Arrascaeta e Everton hoje, já não jogou a mesma coisa. Sim, porque o meia é fundamental. Sim, mas ele vem no momento, numa sequência. O seu Santos lá fez, e achei legal, foi tentar fazer o Lucas Lima voltar a jogar. Por quê? Não tem meia hoje no futebol brasileiro. E o Lucas Lima, ontem contra o Palmeiras, nós vamos falar daqui a pouquinho, olha, ele até que fez o serviço certo. Mas vamos abrir, de repente, uma parêntese aqui. O futebol mundial hoje, onde que tem um meia, desse meia clássico que a gente descreve no Brasil? Talvez a posição evoluiu, talvez a dinâmica do jogo, né? Né? Você lembra ali... Mas assim... até tem, de repente, o perfil, mas a característica, a função, né? A dinâmica de jogo... O Real Madrid tem o Modric, né? Penso hoje o maior time do mundo, City, né? Não tem esse jogador desse perfil, né? Você tem razão. Tem o De Bruyne, que talvez seja o que mais se aproxima. Exatamente, a posição entre os 10 existe. De 1 a 11 tem, mas como que ela hoje funciona, é diferente. Se a gente voltar para cá, é só colocando aí um pouquinho que esse time do Corinthians tem que estar arrumado pro Renato Augusto. Cara, eu argumento... E senão vai sofrer do mesmo jeito. Rodrigo, a gente lembra recentemente o William teve de volta aqui com a gente. Né? O William, aparentemente, numa reta final de carreira, trajetória, voltando ao Brasil, de repente para enxergar ali a última etapa da carreira, teve dificuldade, né? A gente viu. E aí deu até a impressão mesmo, esse menino já, de repente, já, né, tá na hora de parar. E a reflexão é que, para mim, se joga um jogo diferente no Brasil, diferente do que joga no resto do mundo. E ele voltou para lá e está brilhando. E está decidindo. Ele está jogando bem. Então não era ele, né, o problema. Era o processo, era o tipo de jogo que se joga, que exige tem uma demanda física aqui absurda, né? A competitividade é muito grande, mas de repente essas questões dessa função, de uma forma de jogar, essas evoluções das posições. Do time não era bom para ele. Só que a grande questão... Sim, tem a ver. O Vitor Pereira enterrou. Como ele está sendo aproveitado no time. Mas é isso que eu argumento, a peça é a mesma.
Só que ela não funcionou nesse conjunto e funciona em outro conjunto. Então a gente precisa entender por quê. Se a peça é qualificada, ela, né, precisa saber por que ela não está funcionando. Só que tem um detalhe, né, Miller? Quando a gente fala vai voltar o Renato Augusto, com esse calendário maluco, você não vai ter o Renato Augusto todo dia. Não adianta ficar achando, voltou o Renato Augusto, resolveram os problemas do Corinthians. E será que esse motivo do calendário talvez não seja a razão do Willian ter melhorado de desempenho na Inglaterra? Porque lá a gente sabe que tem mais tempo para trabalhar, para treinar, para se preparar. Aqui no Corinthians ele não tinha. Mas a questão é, porque essa expectativa criada pelo Chico, pela torcida corintiana à volta do Renato Augusto, que é importantíssima, Miller, mas ela não pode ser encarada como uma única solução, porque o Renato, nós não chegamos nem à metade da temporada. Ela está chegando, mas não chegamos à metade. Você tem uma temporada muito longa por aí. Aí você não vai ter o Renato Augusto todos os jogos. Como resolver esse problema? É olhando para o que você tem hoje, Miller. Ou para a janela, né? É importante, lógico, até julho, quando se reabre a janela, é uma outra coisa, né? A gente vai ter uma outra dimensão no segundo semestre. Mas até julho tem que contar com o Renato Augusto em jogos pontuais, né? Jogos importantes. Ele não vai jogar contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, pô, 70 graus na cabeça. Então acho que não precisa expor o Renato Augusto a isso, entendeu? Tô dando um exemplo, né? Sim, claro, eu tava pensando, tem que ser estratégico. Viagem longa e tal, você vai... Exatamente. Mesmo porque o campeonato nem começou para ele ainda. Isso. Quanto tempo ele jogou? Então acho que se priorizar e valorizar a genialidade do Renato Augusto, né? É claro que o Vanderlei, inteligente como ele vai colocar um esquema para o Renato Augusto, assim como o Vitor Pereira fez no ano passado com o Corinthians e o Diniz faz com o Ganso no Fluminense. Com certeza o Renato Augusto, ele sabe se posicionar dentro de campo, ele acha um buraco sempre para meter uma bola para os seus companheiros lá na frente. E esse jogador, como ele está em extinção, né, Dinho? Não tem que priorizar, tem que valorizar, porque, lógico, se ele machuca de novo, é mais 2 meses parado, quer dizer, prejudica não só o jogador, mas o time do Corinthians que tem essa carência do meia atacante, tá? E tendo o Renato Augusto, né? Ninguém tem um Renato Augusto hoje, é importante o Vanderlei saber administrar o Renato Augusto. E em cima desse... Só uma coisinha, porque quem tem feito um trabalho bonito e um bom trabalho é o Roger Guedes. O Roger Guedes tem voltado para auxiliar o meio campo. Ele está jogando de camisa 10, né? E às vezes ele arma mesmo o time. Hoje ele fez o Vanderlei, trouxe ele para... Mas por que ele faz isso, Chico? Porque como a bola não chega lá na frente... Ele tem que buscar. Ele tem que vir buscar no meio campo e fazer esse de Renato Augusto. Mas só que tem um detalhe. Ele reclama muito, cara. Ele reclama muito. Não pode reclamar. Sabe, hoje o Adson, uma hora não passou para ele. Nossa Senhora. Ele execrou a 5ª geração do Adson, né? Você passa a bola, pô, não sei o quê, põe a mão na cabeça, sabe? É meio teatral, não precisa fazer isso. Não. O Luxemburgo tem que chegar nele e falar, ô Roger, vai jogar pro time, o cara vai errar, mas você vai lá e conserta, mas não precisa dar bronca no cara. Aquele moleque lá, o Wesley, que hoje entrou em campo, no segundo tempo, você viu que ele caiu pela esquerda, tinha 3 do Flamengo marcando ele. Porque os caras não são leão, eles sabem que o moleque é rápido e dribla rápido. Nossa. De repente, ele passa por 3 e cruza, dá de encontrar o Roberto lá, a bola bate na canalha de alguém. Sabe o que o Vanderlei tem que falar para os seus jogadores, o Garrafa, o Chico, Edinho? Tem que falar o seguinte, enquanto o Renato Augusto não voltar, a gente precisa ganhar no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Que é uma vitória. Até um alívio para todo mundo. Até porque, Miller, está na zona de rebaixamento, e o Edinho tocava num ponto importante por causa da nossa enquete, né? Porque antes do jogo contra o Flamengo, muita gente, mundo da bola. Se o Corinthians for atropelado pelo Flamengo, o cenário era, o Mano Menezes cai do Internacional e o Mano Menezes vem pelo Corinthians, não é o Garrafa que está falando. Isso estava todo mundo aí comentando, na roda do cara tomando cerveja no boteco e tal, será que vai acontecer? O Inter perdeu, tomou de 3-1 agora há pouco lá na Arena Grêmio, né? Muito provavelmente, daquilo que a gente tem informação, o Mano Menezes vai ficar na praça e agora, para a gente liberar o José Paz, ele vai atualizar essa informação, porque o Vanderlei falou sobre isso no vestiário e temos também o posicionamento da diretoria corintiana. Primeiro o Vanderlei falando sobre esse tema ou algo parecido em relação à permanência dele, José Paz?
Exatamente isso, Garrafa. Tem esse ponto aí sobre a possível saída do Vanderlei Luxemburgo, atrelada a uma chegada do Mano Menezes, mas também ele foi perguntado, e nesse trecho a gente vai escutar ele falando um pouquinho sobre isso também, porque o Luxa, quando chegou no Corinthians para essa terceira passagem dele, ele disse que queria 10 jogos aí, pediu 10 jogos, que dessem ele 10 jogos, para ele ajustar esse time. Ele está no 6º jogo, a gente começa a ver uma pequena evolução no time do Corinthians, e ele foi questionado sobre isso, respondeu sobre isso, e também se ele está respaldado, está prestigiado aí pela diretoria do Corinthians nesse momento. Agora eu vou pegar meu celular aqui, Garrafa, são aqui, deixa eu ver, 21h45. Nesse momento, 21h45, a gente sabe que o futebol é dinâmico, Vanderlei Luxemburgo não tem a menor chance de cair, de deixar de ser técnico do Corinthians. Então vamos ouvir o Pô Fechou aí, na sequência a gente comenta mais. Não existe alinhamento no futebol, se não ganhar, danou tudo, cara. Essa é a grande razão do futebol. Então você vai me perguntar isso, aquilo, não tem alinhamento, 10 jogos, não sei o quê. Você tem que estar sabendo o que você vai fazer. A diretoria tem que estar sabendo o que é aquela postura da comissão técnica, o que nós estamos querendo fazer. Então eu vejo que nós estamos no caminho certo. É isso que é importante. Eu vejo um crescimento constante da equipe. A atitude dos jogadores, comprometimento. Eles falaram agora comigo coisa no vestiário que não tem que falar aqui, porque não cabe falar aqui, mas é muito legal. Uma cobrança mais dura, assim, por que não bota a bola para dentro? Por que não defendeu? Isso é futebol. Então começando a ver futebol. Tá? Para tomar chopp, para ir na minha casa jantar, eu levo quem quiser. Agora, dentro do time, a gente pode xingar o cara, acabou o jogo, meu camarada, acabou tudo. Faz parte do jogo de futebol. Então eu vejo que nós estamos num crescendo. Agora, se é 10 jogos, isso aí não existe. Eu tenho certeza, eu falei, acho que no jogo passado, me cobraram. Eu vejo o Corinthians numa sequência com o mesmo elenco. Nós temos Júlio para poder fazer mais algumas coisas que podemos fazer. O elenco do Corinthians crescendo para poder disputar lá para cima. Nós não queremos disputar aqui embaixo. Nós estamos aqui embaixo, mas eu faço uma projeção para a gente chegar lá em cima. Pois é, meu querido Osmar Garrafa, e lá hoje nos corredores do Maracanã, claro, Alessandro, gerente de futebol aí do Corinthians, foi questionado sobre a permanência ou não do professor Vanderlei Luxemburgo no comando técnico aí do Corinthians. A informação que a gente tem é que nos últimos dias aí aconteceu uma reunião entre Duílio, entre o Alessandro e entre o próprio Luxa, e aí ficou acertado que o Luxa está respaldado, vai continuar o seu trabalho à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então vamos escutar aí o Alessandro falando aqui no Mesa Redonda. Acho que é pertinente aí, se forem falar a respeito de alguma possibilidade de saída ou chegada, não existe. Existe confiança, há um jogo feito e realizado hoje contra uma grande equipe, a equipe tem sido campeã constantemente aí nas temporadas, então os atletas mostraram bastante daquilo que absorveram nos dias que antecederam esse jogo, do trabalho da comissão técnica, do trabalho do professor Vanderlei. Então nós vimos hoje sinais de que existem as possibilidades para que a gente possa sair dessa posição extremamente desconfortável, que não é uma posição do Corinthians. A posição do Corinthians é outra, está em cima, está brigando pelas maiores posições, e o treinador Vanderlei é um treinador que a gente tem muita confiança, tem trabalhado muito, tem se dedicado muito, por mais que os resultados não venham acontecendo, mas ele chegou numa sequência de jogos difíceis, sem poder trabalhar muito. Isso aí que sem ter tempo para colocar os seus conceitos. Já tem um novo jogo na quarta-feira, que é uma decisão da Libertadores. Novamente não vai trabalhar com G2, que são aqueles atletas que não participaram do jogo hoje. Então a gente tem que entender e analisar os jogos, e hoje a gente tem uma análise que a equipe correspondeu bem. Foi muito bem defensivamente, criou algumas alternativas e poderia ter saído daqui com uma vitória, assim como foi o resultado a favor do Flamengo. Tá, então, o Alessandro, que mencionou aí uma sequência difícil, né, que o técnico Vanderlei Luxemburgo teve agora aí à frente do Corinthians, que pegou Del Valle na estreia do Luxemburgo, né, perdeu, depois Fortaleza na Neoquímica Arena, empate, perdeu para o Botafogo fora por 3-0, empate com o São Paulo na Neoquímica Arena, Galo perdeu, Flamengo perdeu agora, e como a gente bem mencionou aí, na sequência tem Argentinos Júniors, Fluminense, Galo e depois o América Mineiro. Tem sido aí uma sequência muito complicada e vai continuar sendo assim, Garrafa. Então vai ter que ter muito molejo aí o professor Luxemburgo para conseguir bons resultados à frente do Corinthians agora aí nessa nova passagem dele, viu, Garrafa? Legal, Zé. Obrigado pela sua participação aqui com as informações do Corinthians. Eu, particularmente, vou dentro do que disse o Vanderlei. Vanderlei acredita em resultados. Os resultados não estão vindo. Se não vierem, não há Alessandro, não há presidente que segure. É natural do futebol. Então essa declaração do Alessandro já foi assim lá com o Silvinho. Não, vai ser mantido. Na segunda-feira, na quarta, quinta, estava demitido.
É mais ou menos por aí? É vencer ou vencer, porque senão não completa aí a festa junina, não chega a festa junina, não vê nem Renato Augusto? Com certeza, com certeza. Eu acho que o fato de... Até o diretor de futebol cai, que é o caso do Alessandro. Não tem jeito. O Corinthians está chegando numa situação muito crítica. E vou te explicar por quê. Porque esse ano aqui é ano de eleição no Corinthians. E você sabe muito bem que a eleição no Corinthians o bicho pega. Por que o bicho pega? Tem 3 caras da oposição muito fortes que vão, com certeza, disputar essa eleição. O primeiro deles é o Paulo Garcia, que ele dispensa comentário, dono da Calunga, né? E tem um trabalho muito bom entre os associados do Corinthians. Tem o Augusto Melo, que é outro que aparece como força, né? E o nosso querido Romeu Tuma. Os 3 são oposição. E como essa chapa do Duílio, que não é a chapa do Andrés, é diferente. A chapa do Duílio é 22. O Duílio é da chapa 22. É uma chapa forte também. E o Duílio queria a reeleição e não vai ter a reeleição. Provavelmente o André Sanches saia candidato ou lance um candidato, que deve ser o André Negão. Então a coisa vai ferver nos bastidores. Está fervendo, mas a questão é, não vem os resultados. Essa diretoria segura? Não segura. É isso que eu estou dizendo. É bem provável que a situação chegue lá na frente, nas eleições, e tenha grande chance de perder. E deve vir a oposição no lugar da situação. E cada jogo que o Corinthians não tem sucesso, né, bate na trave, o que acontece? Acontece que a oposição cresce cada vez mais. E está dividida nesses 3 que eu falei. Então, a coisa está feia para o lado do André Sanches, do grupo do André Sanches, e eu não sei não, acho que a próxima eleição vai dar zebra. E feia, gente, por causa da classificação. Olha como é que está a classificação, porque na sequência a gente vai falar do São Paulo, que venceu, meteu um resultado sensacional para cima do Vasco. E daqui a pouco aquele embate luxa com o Dorival. Mas olha só, tem a classificação, diretor? Peraí. Isso aí é o Corinthians com o Renato Augusto, né? Vamos colocar isso. Isso, tá aí, ó. Então os 4 primeiros nesse momento. Botafogo, 18, Palmeiras, 15, Fluminense, 13, Atlético Mineiro, 13. Edinho, esse Botafogo, ele tem fôlego para seguir aí nessa liderança até o final do campeonato ou é momento, é início? Não, eu acredito que só vai melhorar, a tendência é só evoluir, né? Estamos vendo sucesso e o trabalho é sério e tá vendo o time jogar, não tem segredo. Resultado, eventualmente, né? Perdeu aí um jogo, mas né, no Campeonato Brasileiro é um campeonato de constância, um campeonato de regularidade e se já começou assim, fatalmente vai brigar entre os primeiros o campeonato inteiro. Aí depois, na sequência, Cruzeiro, Flamengo, todo mundo com 12. Atlético Paranaense na 7ª colocação. São Paulo do Miller também pulou para o 8º. O Santos é o 9º e o Grêmio é o 10º. Virando a página, aí nós temos Fortaleza 11º, Bragantino 12º. Aí com 7 vem o Bahia, o Internacional que tomou uma paulada hoje do Grêmio por 3-1 é o 14º. Goiás em 15º. O Vasco do Rodrigo com 6 pontos. Depois da derrota, já é o 16º, e aí vem Corinthians só com 5 pontos, Cuiabá, América Mineiro e Coritiba. Rodrigo, o Corinthians briga para fugir de rebaixamento ou dá para pensar em algo maior dentro do campeonato? O Corinthians é do jeito que está jogando e ter que acertar o time dentro de um campeonato e outro é muito complicado. Mesmo porque disputei esse campeonato e é muito difícil. O campeonato, na verdade, ele é desenhado no primeiro turno. Porque o segundo turno se você estiver ali embaixo, a pressão é maior para você acertar. Acertar não, mas para você ir jogar fora, aí já tem time ali que já está disputando para rebaixamento, é muito complicado. Uma característica clara do Campeonato Brasileiro, Campeonato de ponto corrido, né? É a dificuldade de você sair do lugar. Exatamente. Então, no começo, aí sim, ainda no primeiro quarto da competição. Não deixe para depois. Você consegue, a partir de agora, estamos na 7ª rodada, né? Quase um quarto da competição. Começa a se definir os pelotões. Então vai ficar brigando ali entre os primeiros ou na fase intermediária ou vai brigar para não cair. E dificilmente você vai conseguir alterar o pelotão. Você muda uma para cima, 2, 3, 4, mas né, mudar o cenário da competição. Daqui a pouco fica algo meio difícil. Depois desse momento. Rafa, sabe o que eu penso? Assim, eu penso que a partir da 10ª rodada, para mim, Palmeiras vai
Já encostou, né? Para mim ele vai esticar. E o Flamengo está em sexto. Então, a partir da 10ª rodada, já vai começar a se definir quem briga por título, Libertadores, Sul-Americana e para não cair. Agora o Corinthians tem o seguinte, hoje jogou bem, não jogou? Marcou, etc, tá? E contra o Fluminense, que vai ter que sair? Não tem que só marcar, joga em casa, né, Chico? Vai ter que sair. E aí, será que a realidade vai ser outra? Como é que ele vai se comportar? Sendo que na sua casa ele vai ter que abrir, ele vai ter que sair, vai ter que se arriscar. Mas será que ele vai? Será que ele não é exatamente. Né? Agora, Garrafa, uma curiosidade. Já foram 7 rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro. Em 2007, quando o Corinthians caiu, sabe qual que era a colocação do Corinthians após as 7 primeiras rodadas? Líder do Campeonato Brasileiro. Como é que é o negócio aí, Sérgio? Em 2007, após as primeiras 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, o ano que o Corinthians foi rebaixado, o Corinthians era líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ainda tem muito campeonato pela frente. Espera um pouquinho, peraí. Vamos explicar o que aconteceu aí. Aconteceu o seguinte, o lateral esquerdo era o Everton Ribeiro, jovem Everton Ribeiro. E o meia era o jovem William. Aí quem me fez o do Alibe, precisava de dinheiro, vendeu o Everton Ribeiro e vendeu o William. E não colocou ninguém no lugar. Aí o Corinthians foi caindo e foi pro brejo. Não teve jeito. Chegou a ter Clodoaldo Eto'o no ataque do Corinthians. Você lembra do Clodoaldo Eto'o? Bom, então, pra gente mudar de assunto, o senhor não acredita em rebaixamento do Corinthians? A torcida corintiana pode ficar tranquila? Eu acho que sim. Não cai o Corinthians, não. O Corinthians não cai. Garantia? Garantia. Não, eu não vou garantir porque eu não tô lá dentro. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, uma boa. Eu acho que o time vai sim se acertar, principalmente com a volta do Renato Augusto, né? Sem dúvida. E eu acho até que o Will Roberto vai começar a fazer gol. Vou fazer uma reza brava lá, eu vou lá nas praias de Santos, vou fazer um despacho lá, ô Edinho, me leva numa macumbeira boa lá, você deve conhecer, e vamos fazer lá uma macumba, porque eu já rezei e não deu certo, Mira. Orei, não deu certo. Vamos fazer uma macumba para ver se levanta essa porcaria Chico Lang desesperado com o Corinthians. É isso aí. E quem tá feliz da vida é o nosso Miller, né? Mas antes de falarmos do São Paulo do Miller, que bateu o Vasco do Rodrigo por 4-2, temos prêmios aqui para os nossos telespectadores, Bastante. É isso, Garrafa. Primeiro prêmio da noite, saindo a camisa do Santos feminina, tamanho M, vai para Luana Toledo. Parabéns, Luana. Nossa produção vai entrar em contato com você nessa semana para você vir aqui na TV Gazeta, retirar o prêmio, conhecer nossa equipe, então aguarde o contato. Por falar quem tá beleza na parada é o São Paulo do Dorival Júnior. Na tela, vamos acompanhar como é que foi a vitória do Tricolor para cima do Vasco da... Assistência do Rato, hein? Dessa vez pro menino Juan definir o marcador. Final de jogo, São Paulo 4, Vasco 2. Nós podemos nos preparar porque esse ano nós teremos o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos anos. Muito igual, regular, equipes se desgastando consideravelmente. Pra vocês terem uma ideia, nós voltamos na quinta-feira, chegamos aqui em São Paulo 23 horas. Na sexta nós estávamos em treinamento, um treinamento curto para que hoje nós pudéssemos estar em campo. 6 alterações da partida anterior para essa. Está muito difícil de poder manter e de poder equilibrar. Mesmo assim, a equipe vem
tentando encontrar um padrão. Interessante que nós temos mudado, né, nomes, posições, e mesmo assim a equipe se mantém muito firme. Senti um pouco hoje, que é um fato normal, um desgaste pelas dificuldades que nós tivemos no jogo anterior. Eu sinto que a cada momento o campeonato vai ficando mais e mais difícil, mais complicado, as equipes se acertando. Tomamos o gol de empate, mas tivemos a felicidade de mantermos a calma, o equilíbrio. Não perdemos em momento nenhum a organização que a equipe apresentava. E, em razão disso, fomos buscar aí dois gols importantíssimos que nos deram a vitória. Olha, foi o jogo mais legal que eu assisti. Foi um jogo cheio de alternativas, 6 gols. 6 gols, São Paulo faz 2-0, Miller. Aí você fala, tava caminhando para uma vitória tranquila. O Vasco vai buscar um 2-0 e aí, conhecendo o São Paulo, você fala, agora o São Paulo vai dar vai sentir o golpe. Não, o São Paulo foi buscar um 4-2 e com muitos meninos da base. Que tricolor é esse, Miller? É o tricolor do Dorival, né? Dorival é treinador, né? E bom treinador, por sinal, né? Você resumiu bem o que foi o jogo. O São Paulo, no primeiro tempo, ele fez o 2-0. No segundo tempo, meio que acomodou no resultado. O Vasco buscou, né, o empate. Pressionado também. Exatamente, né? Mas só como o São Paulo tem a molecada que tem pegada, tem preparo físico bom, não perdeu a dinâmica, né, de jogo e buscou mais 2 gols no segundo tempo, né? Vitória merecida. O Dorival está fazendo um trabalho muito, muito bom, né? Todo mundo achava que o São Paulo, no começo do campeonato, ia patinar. E o Dorival chega e arruma a equipe, né? Uma garotada boa. Por quê? Porque o Dorival usa, né? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Sim. Então, depois eu falo sobre isso. Mas eu acredito que, principalmente dentro de casa, vencendo as partidas, aquilo que eu falei, começo do campeonato, você vence as partidas em casa, lá na frente, essa poupança de vitória faz diferença. Rodrigo, como é que dá para explicar uma mudança, né? Edinho, Chico, como é que dá para explicar uma mudança? São Paulo vinha muito apático, apagado com o Rogério, as coisas não aconteciam. A gente sabe que o Rogério é um trabalhador, um técnico, é muito determinado, mas o time não estava andando. E de repente, em 7 jogos, né? Pouco mais de 7 jogos, um pouquinho menos de 7 jogos, esse time começa a jogar. Tem uma explicação, é energia, é conversa, até porque não tem tempo para treinar. O Bacégio lembrou bem, o São Paulo, ele foi viajar ontem, depois do jogo, os jogadores foram para a concentração e meia-noite saíram já para o aeroporto, 2 da manhã já estavam embarcando para jogar a Copa Sul-Americana no meio de semana, na terça-feira. Qual a explicação, se é que há uma explicação, e um pouquinho do jogo de ontem? A explicação é que nem eu falei, né? Você começa a acertar um pouquinho. O Dorival, ele é totalmente diferente do que o sistema que o Rogério jogava, né? O Rogério já gostava daquela marcação na frente. Tinha jogadores também que, se eu não me engano, o Luan também não estava jogando com o Rogério. Era uma opção do Rogério. Mas ele não estava jogando por causa do negócio de contrato, eu acho que não estava jogando. E que o Dorival jogou muito bem nesse jogo. Marcos Paulo. Nem então, o Pablo Maia não jogava. Exatamente, não jogava com ele. Agora, a gente sabe como é que o Rogério era, né? Então, assim, eu que joguei com o Rogério, né? Como o Rogério era? Como é que é esse? Como o Rogério era? O Rogério... Atenção, parem as máquinas, vamos saber como o Rogério era. Obrigado. O Rogério era aquele cara que, assim, é isso e acabou. É desse jeito que eu quero e acabou, né? Então, ele tinha... Não é de muito diálogo, não é de muito diálogo. Não era diálogo, ele tem que é isso aqui que vai dar certo, claro. Isso e segue, né? E aí quando vem um Dorival, não trabalhei com o Dorival, mas uma pessoa que já passou por vários clubes, vários elencos. A gente ouve de tudo um pouco, então, né? Você sabe que aí chega nos jogadores, como que nós vamos fazer, qual era a dificuldade... Aonde posso se aproveitar melhor, exatamente. O que está faltando, a conversa, né? Pelo menos na minha época era assim, querem marcar em cima, não querem, não é porque como que vai ser melhor, o que vocês sentem melhor dentro do campo. Então é dessa forma que eu acho que o Dorival conduziu, né? Imagino que acertou o São Paulo muito rápido, uma chegada, pegando um time no Campeonato Brasileiro e, que nem vocês falaram, não treina, só concentração e tem que acertar aí, ó, dentro da arena. Então, Garrafa, realmente... se você me permite também, essa pergunta ela é um pouco tendenciosa, porque
vamos lá. A nossa função, né, a função de um treinador de alto nível, nível mundial, né, é uma ciência brutal. Agora, o profissional consagrado, como é o Dorival, como são, né, esses grandes treinadores, cara, você perguntar como é que você faz... É que nem perguntar para um grande músico como é que você faz música boa. Cara, tem um aspecto técnico que envolve, né, a produção de um resultado ali, de uma música ou de uma equipe, mas também tem a arte, o conhecimento, a sabedoria acumulada ao longo de tantos anos que não se explica numa resposta simples. Né? E não tem uma resposta simples. A questão é o pouco tempo, porque vem a mudança, né? Sim, exatamente. Isso que chama a atenção, né? Sim, mas será que mudou tanto? Será que também, né? Uma questão do resultado ter vindo, mas a gente tentar simplificar dessa forma é uma das questões que a gente precisa rever. Até porque a gente hoje não tem oportunidade, né? Os setoristas, os repórteres, não conseguem mais frequentar o treinamento como frequentavam na época de vocês. A gente estava lá, acompanhava o treinamento do Edinho, do Rodrigo, do Miller. Hoje isso não acontece mais. Isso é importante também, é uma realidade. Edinho, o cara também tem que ter aquela mãozinha de ouro, né? Sim, veja bem, tem que ter capacidade. Você vê, mas o processo, não que o Rogério não tenha, claro. Exatamente. E a questão é que não é simples. E não é uma coisa ou duas coisas, são uma série de coisas que às vezes aconteceram antes sequer da chegada desse profissional. Sim. Né? Então, até na possível troca, na saída, quando ficou aquele ato de um para outro. Do elenco, uma dinâmica ali processual de trabalho do dia a dia. Edinho, olha, muita coisa influencia. O Dorival, ele tem a mão certa da coisa. Porque, olha, ontem ele pegou o Rodrigo Nestor, que estava jogando mais pelo lado esquerdo, botou no lado direito, e o moleque fez um golaço, jogando com ponta. Agora, você vê, ele até festejou, chorou, porque ele imaginava que fosse fazer aquele gol. Mas veja como ele muda de direção, leva 2 da zaga do Vasco e manda de direita para o gol. Isso ele fez. Aí o que ele faz? Na sequência, ele tira o Caleri, coloca o Juan, e o Juan marca um golaço. Depois, ele dá liberdade para o Beraldo atacar. O Beraldo entra na área e faz um gol de cabeça. Então, quer dizer, sabe, tem algumas coisas que você percebe que o Rogério Ceni segurava demais. Aí eu estou com o Rodrigo, porque vai ser assim e acabou. Mas o Dorival não. O Dorival, ele entendeu o elenco que tem, ele transformou esse elenco a favor dele, puxou para ele e está fazendo os caras jogarem. Vamos dizer que, olha, ontem, quando o Vasco empatou, o seu Vasco, o Rodrigo empatou, eu falei, bom, agora o Vasco vira. Mas não, o São Paulo meteu mais 2. Ele coloca o Wellington Rato sempre nos 20 minutos do segundo tempo, isso já é estratégia dele, porque... E foi muito bem, 2 assistências. Os caras estão cansados, o Wellington Rato entra inteiro, o Wellington Rato é um bom jogador. Ele arma o time pela direita. Quer dizer, ele não tem meia, é verdade. Mas quem estava armando o time pela direita era o Rodrigo. Quando entrou o Wellington Rato, ele jogou o Rodrigo para a esquerda. Então ficou com a armação pela esquerda, ficou com a armação pela direita. E aí o São Paulo foi na velocidade e conseguiu surpreender o Vasco. Então, na minha opinião, acho que o Dorival, ele tem feito coisas que estão dando muito certo. Daí o sucesso dele. Né? Rafa, sabe o que acontece? O Adinho e o Rodrigo sabem disso, que as leis da bola são imutáveis, né? O critério da bola, você não pode macular esse critério, né? O Dorival fez o quê? Desde quando ele chegou, o Pablo Maia joga com o Dorival. Não saiu uma partida. É porque é molecote. Tem sangue no olho, quer dizer, tem preparo físico de sobra. E joga bem. E o Pablo Maia, eu sempre falei, Pablo Maia é um jogador para a Europa. Ele está jogando muito bem no São Paulo. E o Dorival não tira ele do time. Ele não tira certos jogadores do time. Desde quando ele chegou, ele prioriza uma identidade, uma espinha dorsal. Isso pro jogador, né, Rodrigo? Sim. Pô, o jogador, caramba, o treinador confia no futebol, tá me dando oportunidade, tô jogando. Quanto mais joga, a confiança sobe cada vez mais. Você fica mais leve para desempenhar na praticidade do seu futebol. Então, o Dorival fez uma coisa óbvia e que sempre vai dar certo. Olha, dá moral pros jogadores, dá continuidade, né, de sequência de jogos para a maioria dos jogadores do São Paulo, né? Rodrigo Nestor já vinha com o Rogério, mas em especial o Pablo Maia.
também o Luciano com o Rogério Ceni quase não jogava. Tá e jogando quando titular. jogava fora da posição. Exatamente. Então, agora, quer dizer, tomar em julho vai embora. Então, nesse conjunto da obra faz diferença no resultado. E tá aí. E outra coisa, a gente fala assim, é bom pegar, né, Dinho? É bom pegar no começo da pré-temporada, para você fazer todas as coisas com o tempo, tá? É verdade. Mas o Dorival pegou o time já no começo. Já na. Tava. Exato. É um grande luxo, né? Com o carro andando, como você fala, né? Jogo a cada 3 dias. Exatamente, cada 3 dias. Como é que ele vai treinar? Eu sempre digo, a resenha, ela é tão importante quanto o treino. Por quê? Porque o treinador chega no quarto do hotel, chega no centro de treinamento, ele vai treinar na conversa. Edinho, não dá hoje, tempo. em cima do que está falando o Miller, em cima do que a gente está discutindo, hoje o treinador, não muito mais, mas além de conhecer o clube que ele assume, os jogadores que ele tem em mão, ele tem que também saber o aspecto comportamental, porque em algum tempo, o Vanderlei Luxemburgo já disse isso, né? O jeito que ele tratava os jogadores lá atrás, na época do Miller, do Rodrigo, ele não pode tratar mais hoje a boleirada. Então o ser humano, cada um tem um jeito de ser, né? Eu acho crucial para o treinador ter um conhecimento, uma sensibilidade da psicologia, do comportamento humano. Mas isso desde a época do Vanderlei também, ele é um mestre nisso, né? Ele introduziu a presença do psicólogo no processo diário, né, de trabalho, né, numa estrutura ali, uma psicóloga, um psicólogo. Então é fundamental isso e o treinador tem que ter essa sensibilidade. E o Rodrigo, né, eu não trabalhei com o Rogério, mas sim, trabalhei muito com o Dorival. E o Dorival é um ser humano, né, tão amável, com uma capacidade de conquistar tão grande através da competência, da capacidade, mas essa sensibilidade de, né, saber, perceber como está o time, também, né, trazer o jogador para dentro da decisão. Perceber quem pode entregar alguma coisa. Justamente, mas também, à medida que você participa o seu atleta nas tomadas de decisões, em termos de como jogar. Sim, mas a questão é que quando você faz isso, você distribui a responsabilidade, né, diante de todo o grupo. Então, beleza, vocês preferem assim? Então, também eles entendem que achar tem uma essa forma liberdade ideal de se conduzir o trabalho. Sim, né? mas se você passa essa responsabilidade ou divide isso com o jogador, você traz ele para dentro do problema. É muito cômodo você ter um perfil, não, como eu insisto, não trabalhei com o Rogério, mas dentro da forma que o Rodrigo comentou, e tem outros, Leão, isso aí, tava ali com o Leão, tinha essa forma. O jogador, ele vai, mas se a coisa não começar a andar, ele fala, bom, o treinador mandou fazer e também não se compromete, não vai querer algo mais. De repente, com esse perfil do Dorival, que eu conheço e sei, o jogador vai dar o último sangue, a última gota de suor, a última alma, porque ele tá junto no problema, né? Então, e você isso é que importante. conhece o Dorival lá do Santos, né, sabe o quanto ele sempre olhou para a base, não que o Rogério não olhasse. Aqui a gente não está fazendo comparação do Rogério com o Dorival, em momento algum não é o nosso perfil. Até porque são trajetórias Claro, diferentes. O Dorival é um dinossauro, né? O Rogério ele está iniciando. Iniciando e com títulos importantes já conquistados, né? Consagrado. E o Dorival ontem, depois do jogo, porque a vitória foi construída com os meninos da base. Com os meninos da base, os meninos de Cotia. E o Dorival falou um pouquinho sobre o trabalho dele nessa chegada rápida ao São Paulo com a garotada da base. Vamos acompanhar. Dos 4 feitos, 3 pelos garotos das categorias de base. Só para vocês terem uma ideia, na última partida lá em Recife, nós tínhamos 14 jogadores na delegação, feitos dentro de Cotia, e eu acho que isso daí é um número expressivo e mostra o excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelas categorias de base do São Paulo Futebol Clube. O Santos, nós estávamos em 2015 na zona de rebaixamento. Ao final do ano, nós brigávamos pela 5ª, 6ª colocação do Campeonato Brasileiro e chegamos à final da Copa do Brasil com o Palmeiras na Arena. No ano seguinte, ganhamos o título, 2016, fomos vice-campeões brasileiros, mesmo tendo perdido aí muitos jogadores. Tudo isso aí foi um movimento e fez com que a equipe tivesse uma reação muito natural e espontânea, porque nós tínhamos conhecimento de todos os jogadores que ali estavam, principalmente a base. E com o São Paulo não vai ser diferente. Nós vamos continuar trabalhando com esses meninos, como foi feito lá com o Santos. Espero eu que tenhamos esse tempo para que nos adaptemos aos jogadores, né, aos processos do clube. Ao mesmo tempo, conhecendo tudo isso, nós possamos, daqui a pouco, termos também mais
um outro garoto que venha reforçar ainda mais a nossa equipe. E ainda sobre a base, né? O Rodrigo Nestor, ele faz o gol ontem, parece que ele tinha feito um gol de final de Copa do Mundo. Porque ele ficou maluco, ensandecido. Ele pulou a placa de publicidade, beijou a bandeirinha do São Paulo, punha a mão na cabeça. A gente percebia que era uma comemoração além do normal. E com todo mérito, né? Ele faz o gol. O Beraldo também, da base, marcou o primeiro gol dele com a camisa tricolor. O Dorival falou sobre esses dois jogadores na entrevista coletiva. Vamos acompanhar. O Nestor, qualquer equipe que eu estivesse, se eu pudesse optar por uma contratação, eu indicaria o Nestor. Eu acho que é um jogador que tem uma capacidade única de se adaptar em várias situações do campo. É um jogador muito interessante, que tem um potencial tremendo aí ainda para crescer. Quando ele se encontrar sendo tão decisivo quanto ele foi hoje, eu não tenho dúvidas que ele vai ter assim uma evolução ainda maior. É só ele botar na cabeça que jogar bola ele sabe, ele tem qualidades e capacidade. Questionamentos sempre vão acontecer, como eu falei anteriormente. No Brasil, nós valorizamos muito o lado negativo e muito pouco o lado positivo dos fatos. E isso, de um modo geral, não apenas e especificamente dentro do futebol. Mas ele é um jogador que ele apresenta assim, um potencial de crescimento e características únicas. Beraldo é um cara que jovem, vem buscando um equilíbrio, vem, ao mesmo tempo, num processo de evolução muito interessante, melhorando ainda alguns pequenos detalhes que, na minha opinião, seriam muito importantes que acontecessem rapidamente. Eu não tenho dúvidas que pode se tornar aí um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro e mundial. Olha só o que disse o Dorival, hein? Sobre o Beraldo, já vou passar para o especialista da posição, o Rodrigo, porque o Beraldo tem sido elogiado por muita gente, garoto da base. 19 anos, Garrafa. 19 anos, estão dizendo que já vai vazar, Rodrigão. Aqui é normal, né? Disputou, vai embora. Isso aí já tá, os treinadores já têm isso na cabeça. Pegando um pouquinho dessa entrevista do Dorival, para você ver, né? Ele já tem na cabeça já aquilo que ele fez lá no Santos, lá. O Edinho falava. E aí ele chega, ele encontra um perfil mais ou menos do que ele já trabalhou lá atrás. Então isso aí já facilita um pouco mais, né? Você fala, cara, isso aqui que eu vou implantar porque deu certo lá atrás, é o mesmo perfil aqui que eu encontro dentro do elenco. Não tem o porquê. Se já tentaram, provavelmente ele deve ter chegado também no São Paulo, o que tentaram? Tentaram dessa forma? Tentaram assim? Cara, eu vou seguir com o meu plano. É esse, e pode ver que deu certo rapidamente, coisa que é difícil para um treinador chegar, não vamos colocar terra arrasada, mas num time que está todo o elenco, bem dizer, sem confiança, jogando um fora da posição, o outro improvisando, né? É o que o Rogério mais fazia dentro do... Mesmo que tenha a espinha dorsal, mas sempre, não, tem que tirar. Então, ele encontra isso dentro de um clube que tem também a parte, né, extracampo, mas pode ver que está dando certo aquilo que ele fez lá atrás e tem certeza que ele está implantando dentro do São Paulo. Agora, com essa entrevista, ele sempre falando isso. Detalha isso, né? E sobre o Rodrigo Nestor, uma informação, o São Paulo faz às vezes com alguns jogadores, quando a fase não está boa, acaba pegando a molecada da base e meio querendo crucificar. É normal, é do torcedor. E o Rodrigo Nestor a torcida vinha pegando demais no pé do Nestor. O Nestor foi buscar uma ajuda com psicólogos, né? Fez um trabalho especial. E esse gol me pareceu, eu senti, e foi um desabafo do Nestor. Foi um desabafo, ele estava precisando. O Kaká saiu também dessa forma, né? O Kaká saiu pela porta dos fundos praticamente do São Paulo. O menino ainda, né? Menino, né? Igor Gomes agora. O Igor Gomes recentemente falou, não tá dando para. E o Nestor estava caminhando para a mesma situação. E ele foi buscar esse auxílio, aí chega o Dorival, faz dentro dessa política dele de arrozinho com feijão, cada um na sua, e coloca as coisas no lugar. O Nestor ganha a confiança, vai buscar. Isso me parece não um amor só por ele, pela camisa que ele veste, pelo clube que lhe deu a oportunidade. Começou lá na base do São Paulo. Né? É um menino. Não é um menino ainda. Oscilação emocional, assim. Até uma reflexão que eu trago, eu vejo de um modo geral a indústria, né? O nosso futebol. Sim. A gente vive um estado emocional de desequilíbrio tão grande, comportamento dos jogadores, treinadores também. A sociedade está assim, Edinho.
hoje. Tudo bem, mas sabe, ali são profissionais de elite. É um contexto diferente, não é um reflexo da sociedade, a elite do futebol brasileiro. Ali são profissionais extremamente bem remunerados, embora muitos jovens, mas um contexto de excelência. Preparados para isso. Com grandes investimentos, enfim. E também uma influência muito grande nos jovens que idolatram os atletas e acompanham o futebol. Então, de um modo geral, não tem exceção. Desde da Série C, todas as base. Então, o nível emocional, o desequilíbrio emocional é preocupante. É um aspecto que eu, como treinador, trabalho muito com meus atletas e eu acho que é vivemos um estado de epidemia, de enfermidade o futebol brasileiro, nesse aspecto comportamental. Toda hora briga, discussão, toda hora coisa com arbitragem, toda hora tumulto no extracampo. Todo jogo é enjoativo já. Se não fosse trágico, seria cômico. Mas aí eu vejo ali, é minha profissão, são colegas, eu fico, às vezes, envergonhado. A história do mão no rosto, né? Pode toda ter hora, qualquer simulação, falta. Vai do jogador, vai do treinador, vai arbitragem, vai... Todo mundo. É um contexto geral. Ô, Edinho. E uma coisa preocupante. Ô, Edinho, eu queria fazer uma pergunta para você. O Rodrigo Nestor tem um perfil de jogador diferente dos demais. Ele vem de uma família razoavelmente bem economicamente. Não, ele vem da Coab. Ele vem da Coab, mas a família dele não é pobre, não passou fome. Muitas vezes não é nem a questão do econômica, mas sim de estrutura, de suporte. Ele sempre fala da família, ele sempre tem... ele repete que a base familiar dele é boa e tal. E você era filho do rei. Então, eu te pergunto, como é que é tentar jogar futebol e ser filho do Pelé? Mas o que isso tem a ver com a história desse menino? Porque é o seguinte, Edinho, todo lugar que você chegava, não dava para você disfarçar que você não era filho do Pelé. Outra verdade é que você foi jogar no gol. Não jogou nem na linha, né? E você era bom de linha. Eu decidi jogar no gol muito antes de saber que eu era filho do Pelé. Mas você era bom, mas você era bom na linha também. Você era bom na linha. Hoje em dia você seria o goleiro que sabia jogar, sair jogando numa boa. Já tinha essa característica, né? O Miller, a gente teve isso aí você sempre fez junto, já estava um pouco na frente. Na verdade, era uma forma de eu compensar, né? Eu obviamente não tinha altura, não tinha o perfil tradicional, então não tinha a dinâmica tradicional de ficar debaixo da trave e só defendendo. Mas eu conseguia gerar um perfil ali em 3 dimensões, eu gostava de escrever, que eu atuava e compensava e criou uma dinâmica de participação na construção do jogo, trabalhar bastante com os pés, já naquela época que ainda não era moda, não era tendência, mas eu já desenvolvi, como forma de contribuir para a minha equipe. Então, mas a questão de ser filho do Pelé é uma situação que eu tive que me adaptar. Administrou bem. Administrar, uma história muito peculiar e acho que de todos, os meninos também, cada um tem uma história, cada um de nós temos uma história com certeza de superação, de origens. Esse momento do Nestor é um momento de superação. Para mim, quando sai o gol, fica claro e evidente que é um desabafo. É um desabafo mesmo. Sabe o que acontece, Garrafa? É que tem muito tempo que ele não fazia um gol. Sim. E muitos jogos também ele não vinha jogando bem. E pressionado pela torcida. Exatamente, a torcida cobra, lógico. Time faz grande, parte. Tem a cobrança. Então, quando ele faz faz uma grande partida ontem, jogou muito, assim como o time todo, e fez um gol bonito, na individualidade ali, aí, claro, o cara, na plenitude do gol, o cara vai ou às vezes, Miller, externar até toda faz a sua, como diz o italiano, toda a sua Arábia, né? Ou às vezes até faz uma boa partida, mas o torcedor não vê. Porque às vezes é um passe para gol, é um gol que chama a atenção do torcedor, mas às vezes, taticamente ele está muito bem e o torcedor acaba não percebendo. Não à toa, o Rodrigo Nestor ele vem sendo titular com todos os treinadores que passaram pelo São Paulo. E isso não é coincidência. Mas a respeito desse negócio da cobrança, se a gente for ver bem, cara, o São Paulo está desde 2008 sem ganhar um campeonato brasileiro. E vem aí disputando só ali do 10º para baixo. Sim. Então a torcida vai cobrar. E natural, isso eu não estou falando porque é o Nestor ou é um menino. Se fosse um mais velho, ia ser cobrado do mesmo jeito. Porque é o São Paulo. É isso. Você entendeu? É time grande, é time que está acostumado todo ano colocar lá uma taça lá dentro. E faz quanto tempo que isso não acontece? E por falar em quanto tempo o Alexandre Pato não joga? E estão falando, São Paulo engrenou, tem mais 2 jogos, pega o
Agora o Puerto Cabello, não é isso? Pela Copa Fora, e Sul-Americana. depois Goiás no Morumbi. E depois o Goiás no Morumbi. Eu acredito que dá para fazer ainda mais 2 vitórias essa semana. Olha como é que fica a vida do Dorival. Nada impossível fazer mais 2 vitórias. Mas estão falando já nos últimos dias aí sobre a volta de Alexandre Pato. Ele faz um bom tempo não joga, está se tratando lá no São Paulo, recuperando, adquirindo forma física, a notícia veio à tona e o Alexandre Silvestre ouviu o presidente Casares pela primeira vez falar nesse assunto. Vamos ouvir a possibilidade, existe ou não, do Alexandre Pato ser reforço do tricolor. O Pato tem uma relação com o São Paulo histórica, é indiscutível a sua qualidade técnica, ele não está ainda, está longe de uma qualidade física, né? Então a gente tem que ir com muita calma. Ele tem uma história no São Paulo e está muito comprometido, ele está com muita vontade, isso é importante. E nós achamos que, de novo, com muita serenidade, o São Paulo vai discutir isso no tempo adequado. Qual o tempo adequado? Nós estamos vendo no dia a dia, porque daqui a pouco ele vai ter que treinar com bola. E aí sim nós vamos dar uma olhada. Agora, o que é importante, a gente costuma sempre falar a verdade, ele está longe ainda de uma forma física competitiva. Eu não considero o Pato uma contratação. O Pato é um reforço que está tratando na casa, que tem uma vinculação com a casa e que pode ficar até dezembro para o bem do São Paulo, para o bem dele e quem sabe depois continuar com as nossas cores, defendendo as nossas cores. Mas com muita calma, não estamos estipulando prazo, por isso que é devagar. Devagar porque nós precisamos também sentir da nossa área médica de performance física o real tempo que ele pode estar à disposição. Não significa que ele vai jogar. À disposição, quem define os jogadores é o técnico e a comissão técnica. Seria uma jogada de risco ou um retrocesso, presidente? Nenhuma coisa nem outra. É um jogador, como eu disse, que está voltando para o futebol, escolheu o São Paulo e elogiou bastante a estrutura do São Paulo. É um jogador que tem uma relação muito grande, é um jogador que ninguém esquece de jogar futebol, tem qualidade, mas que nenhuma coisa nem outra. É uma volta ao futebol que ele pode trazer benefícios ao São Paulo e a ele mesmo. A minha sensação é de que assim que o Pato tiver uma condição física, ele vai ficar no elenco. É uma boa, Miller, se isso acontecer, mesmo com contrato de produtividade, você tem o Pato no grupo ali, um cara que pode estar na reserva, o Caleri nos minutos finais não está legal, põe o Pato, você acha que ele pode ser útil? Qualidade ele tem de sobra, né? Como o presidente falou aí, São Paulo terá muita paciência com o Pato, né? E tem que ter, até porque ele volta de cirurgia no joelho, 10 anos que ele não joga, quer dizer, então eu só discordo do presidente que o Pato tem um histórico no São Paulo. Que história que ele tem no São Paulo? História que um jogador tem no clube quando levanta troféu. Aí tem história. Agora, ele tem uma boa passagem, assim, com o Osório, lembra? Com o 2012. Um vice-campeonato brasileiro em 2014. Não vamos por esse currículo que não vai ser legal. Quer dizer, então isso falando com o Miller. Isso não é história, entendeu? Isso não é história. Então, isso é com todo respeito ao Pato. É o lampejo. Então, o que acontece? Ele tem qualidade, mais que todos os atacantes do São Paulo. Ele em plena forma, com paciência, aquela coisa toda, tá? Com certeza ele joga. Tá, Miller avaliza. Se avaliza, de repente, ter o Pato nessa condição aí de um contratinho lá de produtividade e tal, estando bem, pode auxiliar. Eu acho um negócio bom para os dois lados. Para o São Paulo que entra aí como tem dinheiro para contratar? Não tem. Então ele entra como uma contratação. E o Pato também está sem jogar, para ele é bom. Para o São Paulo é bom também. Claro. Exatamente. Como treinador, se te oferece, está lá no São Paulo, tal, te oferece o Pato, você já tem um elenco, a coisa está caminhando, mas na escassez de bons jogadores, é importante nessa condição até de não bem, alto né? Assim, teoricamente, claro, ele, né, a gente sabe a qualidade que ele já mostrou dentro de campo. Se ele vai conseguir mostrar isso ou não, a gente não sabe, né? Eu não estou lá no dia a dia treinando e acompanhando a evolução dele. Mas assim, né, de um modo geral, tem que tomar cuidado, mas eu não vejo como uma forma positiva. Não é sabe, falando disso, a 7ª, 8ª rodada da competição. Não é isso que vai mudar a vida do São Paulo, né? Não é o assunto que deve estar sendo discutido, né? Até pelo bom momento que o clube vive, mas, né, como o Miller falou, essa conversa né, ter passagem, história, de repente, não sei, né? Mas é um reflexo do futebol brasileiro. É uma coisa que, né, questão de planejamento. Oportunidade de mercado. Mas será que, né? Será que ela é uma grande... Tem que olhar bem. Agora, a gente não está vendo o contrato aqui. Claro. O custo-benefício pode ser que não está custando nada, nem para um, nem para outro. E, claro, para ele é bom, né? Voltar a jogar e se condicionar. É um grande clube, é um dos melhores lugares
um profissional poder trabalhar e ele, com certeza, né, já trabalhou nos maiores clubes, vai dar valor para isso. Agora, se vai render ou não, né, não devia estar discutindo isso agora na sétima, oitava rodada. Vamos aguardar. É um assunto que está na pauta. Tem prêmios antes, Chico Lang. Pato no Corinthians, quer dizer, no São Paulo? Não, o Corinthians, pelo amor de Deus, está cheio de pé de rato lá. Né? Mais um não, pelo amor de Deus. E é risco. Eu acho que quem leva vantagem nesse acordo é só o Pato. Porque o São Paulo não precisa do Pato. Vai fazer o quê com o Pato? Vai ficar lá, vai entrar? É uma contratação inútil. É uma contratação de risco e inútil. Tá certo. Então temos prêmios presentes para o nosso público, Marcelo Bassérgio. É isso, Garrafa, uma camisa do São Paulo, tamanho G e uma luva da Poker vai para o São Paulino Tomás Ferreira, que está nos assistindo. Aguarde o contato da nossa produção. Essa semana você vem buscar os seus grandes prêmios. Bom, atenção, daqui a pouquinho Palmeiras e Santos, o clássico de ontem, o Peixe parou, o Palmeiras que estava sem o Abel. Tem ainda, eu quero saber da rapaziada aí, por que o Vanderlei não está vencendo e o Dorival está conseguindo vencer com o São Paulo. A gente vai fazer um raio-x desses dois treinadores que chegaram recentemente. Vamos acompanhar um pouquinho aí, um raio-x, rápido raio-x, são 6, 7 jogos aí sobre Dorival e Vanderlei Luxemburgo, Dorival no São Paulo e Lucha no Corinthians, Dorival vencendo e o Lucha perdendo, na tela. Vanderlei Luxemburgo e Dorival Júnior pegaram terra arrasada, tanto no Corinthians quanto no São Paulo. O iniciante Fernando Lázaro não deu conta, nem o consagrado Rogério Ceni. Com o aval da nossa diretoria, daqui do Departamento de Esportes da Gazeta, escalamos um time especializado de jornalistas, influenciadores, formadores de opinião para decifrar os motivos pelos quais o novo comandante do São Paulo está dando certo nesse início de caminhada, indo para frente, enquanto o Pô Fechou segue patinando, não engrena. As análises foram colhidas antes da rodada deste final de semana, quando o São Paulo encarou o Vasco no Morumbi e o Corinthians pegou o Flamengo no Maracanã. Até então, Lucha não havia vencido nenhum joguinho. Em 5 partidas, 3 derrotas, 2 empates, 3 gols marcados e 9 sofridos. Enquanto o Dorival, invicto nos 8 duelos iniciais, acumulava 4 triunfos e 4 empates. 10 gols pró e 2 contra. Eu acredito que essa melhora do futebol do tricolor paulista se deve principalmente à utilização de jogadores que tecnicamente são melhores, questão aí do Gabi Neves, questão também do Marcos Paulo. O elenco do Corinthians é um elenco envelhecido, o Corinthians virou uma casa de idosos, todo jogador que lá jogou pode voltar e jogar com tranquilidade e com salário bom, né? Sempre fui muito fã do Lucha, adoro o Lucha. Mas o Lucha, por exemplo, era um treinador que eu achei que ele já tinha parado. Pode chamar o Guardiola, pode chamar o Klopp, pode chamar quem quiser. Com esse elenco do Corinthians que tá aí, ninguém vai dar jeito. O Dorival Júnior é um cara experiente, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Copa Libertadores da América. Colocou jogadores em campo para jogar nas suas determinadas posições, sem inventar muito, e os jogadores respondem dentro de campo. Falar é fácil, quero ver fazer. Que o torcedor continue preocupado, porque nós também continuaremos preocupados e tentando melhorar essa equipe. Eu digo que futebol não é uma ciência exata, todo mundo é uma ciência exata, né? Bota no tubo de ensaio, sai um time de futebol, não é assim, tem que ter um pouco de paciência. O torcedor tem toda a razão, porque é um momento difícil do clube. Tudo é questão de tempo, demanda muito trabalho, repetição, não é do dia para a noite que isso acontece. Por isso que é só esse trabalho paciencioso. Pancada vem, cara. Tá melhor do que da vez passada. Da vez passada que eu cheguei em 98, eu tomei 5 porradas seguidas. Tá um pouquinho melhor, menos pior. Algumas coisas já começaram a dar uma boa resposta. Quando eu falei anteriormente que eu ia tentar aproveitar o máximo possível o trabalho deixado pelo Rogério, era nesse sentido. O que eu posso falar para você e pro torcedor do Corinthians é o seguinte: no final do ano nós vamos estar disputando lá em cima. Eu não tenho nenhuma dúvida disso aí. Nenhuma dúvida disso aí. Chicão, transfiro para você. O Vanderlei mandou um recado para você. Final do ano, o Coringão vai estar lá em cima. Olha, Garrafa, é o seguinte, estava conversando aqui com o Edinho. O Corinthians, até agora, no Campeonato Brasileiro, só perdeu para time de topo de tabela. Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Flamengo. O campeonato do Corinthians não é com esses times aqui. O campeonato do Corinthians é São Paulo, Santos, Vasco, sabe, Goiás, Bahia, sabe, Cuiabá.
Esse time, o Corinthians perdeu pro Goiás. Então o Corinthians está com dificuldade com esses times em relação ao Dorival, exatamente porque o Corinthians tem pego adversários que, no seu entendimento, não disputam o campeonato, o mesmo campeonato do Corinthians. Não disputam. O Corinthians deu azar, né? Pegou o Atlético Mineiro agora também, né? Na Copa do Brasil, enquanto o São Paulo pegou o Vasco, meteu 4. O Vasco é um time questionável, com todo respeito ao Rodrigo, mas hoje é um time questionável. Tanto é verdade que picharam o muro lá de São Januário, já querem a 777, que é a... Pegou o Sport na Copa do Brasil, exatamente. Né? Já estão descendo o cacete no Vasco. E o Vasco já caiu fora da Copa do Brasil. Então, quer dizer, a gente tem que ver qual é o campeonato que um disputa e qual é o campeonato que o outro disputa. Até agora o São Paulo só pegou time fraco. Pegou time fraco. Você vai nessa linha, Miller, do Chico também? Então, e o Corinthians não. O Corinthians só pegou grandes times já montados. Os 3 favoritos. Pegou o Atlético, perdeu. É Copa do Brasil, mas perdeu. Pegou o Palmeiras, perdeu. E pegou o Flamengo, perdeu. Porque são situações, Miller, similares, né? Do Dorival e o Lucha. Chegaram para tentar apagar um incêndio. Mesmo número de jogos aproximadamente, e o Dorival está dando uma cara ao São Paulo, coisa que o Vanderlei hoje pelo menos já esboçou algo de positivo, eu vi dessa forma, mas ainda nem venceu e o Dorival está invicto. É bem verdade que a gente tem que, lógico, dizer que a sequência do São Paulo totalmente até agora diferente da sequência do Corinthians. Você pegar Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, são clubes, times que vão brigar pelo título brasileiro. E por todos os títulos que disputarem. Sim. É diferente. Só que tem um detalhe. O Dorival tem um time mais jovem que o Corinthians. O Dorival, ele priorizou, né? Deu moral para os jogadores que não estavam jogando no São Paulo, o Luciano em especial e o Pablo Maia, né? Armou, não improvisa. O Dorival não improvisa. É o mesmo time que ele chegou, esse mesmo time vai jogar sempre. Com exceção de alguns que tem que mudar por circunstância, que nós já sabemos. Então o que acontece? Um time jovem do São Paulo, molecada que tem hoje, 90% do futebol é força. O São Paulo depende do grupo. O Corinthians depende de uma vitória, mas de valores individuais. É diferente. Eu não vejo o time do Corinthians bem preparado. A não ser que quando se defende, só se defende, é uma outra situação. Agora, o São Paulo não. Se defende bem, ataca bem. Você viu o contra-ataque ontem do São Paulo? Com a bola no seu campo de defesa, foi dentro do gol e o Rodrigo Nestor fez o gol. Por quê? Porque é um time bem preparado, um time de molecada. E molecada boa. Então o Dorival fez o quê? Deu moral pra essa molecada, independente do adversário que é fraco. O Sport é time ruim, é verdade. Mas o Dorival não quis saber, que foi lá e meteu 2. Fez lição de casa, né? Exatamente. E tá ganhando em casa. Pega os adversários e vence em casa. Essas vitórias vai dando confiança, vai dando moral. E o jogador, né, Rodrigo? Fica grandão. O jogador, poxa vida, o treinador gosta de mim. Quando tiver esse embate com os grandes, já vai estar mais... O time vai estar mais encorpado, diferente. O Corinthians, na troca, já trombou de cara com essas equipes fortes, né? Veja bem, é porque teve a coincidência da mudança no mesmo momento que as situações eram as mesmas, né? Equipes diferentes, elencos diferentes, claro. Sequência, trajetória. Mesmo com a saída, né, do Rogério de São Paulo, o momento do São Paulo era outro, né? O Corinthians vem já, né, mostrando bastante dificuldade aí. Enfim, né? Então é difícil a questão da comparação, mas... o resultado realmente, né, Dorival está vindo e acho que como o Miller falou, o Chico falou, ainda, né, os enfrentamentos até agora são diferentes, né, então não dá para traçar um panorama muito claro. Acho que no final, né, obviamente, no primeiro turno, isso vai ficar bem mais claro e pela participação em outras competições também, isso gera uma variação em todo o contexto. O Rodrigo vai falar, mas sabe o que é interessante? Porque a gente, obviamente, acompanha todos os colegas, né? O que está saindo na imprensa. E ninguém tinha atentado a esse ponto levantado pelo Chico e que vocês estão entrando num comum acordo. Os adversários, os enfrentamentos têm sido diferentes, sem tirar nenhum mérito daquilo que o Dorival está fazendo e daquilo que o Vanderlei está... O Corinthians foi no Maracanã hoje e voltou com ponto. Ia voltar com ponto, né? No finalzinho acabou voltou com 0, mas ia tirar lá 2 pontos do Flamengo. Então, foi um ponto que não foi levantado pelos colegas até agora. Mas o time grande, esse é o detalhe, né, Rodrigo Adin? O time grande tem essa característica, tem essa diferença dos outros. Pode estar mal o jogo inteiro, mas tem muitos jogadores de qualidade. Num detalhe, faz um gol e vence a partida. Foi o que aconteceu com o Flamengo hoje. No acréscimo, o Léo Pereira foi lá, cabeceou uma bola e fez o gol. Quer dizer, o time grande tem isso. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro,
Fluminense, Talvez você se o Yuri bobear, tivesse feito, você não, uns bobear, gols em 1 segundo os caras fazem o gol. É por aí o caminho, Rodrigo? Pegando assim, do jeito que o Chico tá falando, o São Paulo, quando for pegar esses adversários que o Corinthians está hoje, eu acho que pode chegar pronto, pode chegar melhor. Sim, confiança, melhor. Mas o Corinthians também, se também não for bem nessa caminhada até pegar esses menores, e aí se cai o treinador nesse meio, também é a mesma coisa. Aí pega adversário em igualdade de condição. Aí vem outro trabalho. Vai jogar contra o Cuiabá, lá na frente, em igualdade de condição, com Cuiabá, com Curitiba. Aí quer dizer, os dois precisam da vitória, porque estão lá embaixo. É mais difícil. Aí você pega os times menores, assim, né? Igualdade de condição. Muito sufoco, que é o quê? Joga aqui atrás, aqui, vamos no erro. Que o time grande, teoricamente, tem que sair. Mas, Rodrigo, vem cá. Então, vamos ver. A tabela do Corinthians agora, pelo Campeonato Brasileiro, é Fluminense e depois América. Né? O América, não sei se é dentro ou fora. Não, é fora. É fora. Fluminense em casa e América fora. O América está disputando o rebaixamento. Não, mas o América venceu 2 seguidas. Não, o América é o quê? Uma. No Campeonato Brasileiro é vitória. É lá, Rodrigo. É lá? É lá. E o América está numa crescente. Você sabe, você conhece o futebol de lá, que você veio de lá, desse futebol. Aliás, você veio do Goiás. Sim. Né? Mas você já jogou várias vezes lá no Atlético Mineiro, lá no Campeonato Mineiro. Então você sabe, se o Corinthians ganhar do Fluminense, que não é difícil, vai jogar em casa, né? Torcida empurrando, vai lá, faz 1, 2 gols, acabou o jogo, segura o Fluminense. Aí depois vai encarar o América, desse sistema de retranca, mete mais 3, acabou, sabe? Garrafa, você tá rindo por quê, Garrafa? Soma 6 pontos. A esperança é a última que morre, né? Vai para 11 pontos, brincando. O Fluminense 2-0, eu não estou preocupado, sincero, honestamente, com essa tabela do Corinthians. Com essa sequência do Corinthians. Se a coisa embalar, a hora que o Corinthians pegar os times menores, ele, pelo menos nesse primeiro turno, ele vai ganhar. Bom, Chico vai se agarrar agora nessa tese, é um direito dele e é válida, a tese é válida, ela foi levantada aqui. Agora, quem está ali naquela zona tranquila, só de olho, é o Palmeiras. Ontem parou no Santos, lá na Vila Belmiro. O Santos vinha sendo saco de pancada do Palmeiras. O Santos parou o Palmeiras num 0-0. O Palmeiras sem o Abel na Vila. A Marina Buffon acompanhou todos os detalhes dessa partida. Na tela. Santos e Palmeiras se encontraram na noite do último sábado com a Vila Belmiro lotada para o clássico da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chegou pela primeira vez aos 13 minutos em ajeitada de Dudu para esta finalização de Gabriel Menino, que raspou na trave. O Verdão teve mais uma chance, também com camisa 25. Teve esse lance aí aos 28 minutos, quando David Washington ficou com a bola no meio de campo e disparou em velocidade. Mas Lucas Lima, o ex-santista, que agora é ex-palmeirense e voltou para o Santos, parou em Luan. Já aos 40, em roubada de bola de Gabriel Inocêncio pela direita, David Washington chutou forte para o Everton fazer a primeira defesa do clássico. O goleirão alviverde apareceu de novo pouco depois, em investida de Lucas Pires, e teve gente que gritou o gol neste lance aí do Inocêncio. O jogo seguiu no mesmo ritmo, com os visitantes pressionando no início, mas logo o Peixe equilibrou as ações. O segundo tempo foi sem grandes emoções e investidas de ambas as equipes. Mas o 0-0 no placar, segundo o auxiliar João Martins, que estava no lugar do suspenso Abel Ferreira, teve um pouquinho a ver com o gramado, mas muito a ver com o próprio Santos. Estava muito difícil de jogar, é muito difícil de dominar, a bola está sempre a saltar. O adversário teve mérito, muito mérito no primeiro tempo, criou-nos dificuldades. Depois no intervalo conseguimos corrigir algumas adaptações que tínhamos que ter num jogo destes, que sabemos que era um jogo que se ia resolver por detalhes, e na segunda parte tivemos melhor, mas não conseguimos criar o suficiente para fazer o golo. No todo, a gente não comemora o empate, né? A gente comemora o que a equipe fez em campo e fica feliz pelo que a equipe competiu, talvez né, por todos vocês e por todos nós. Nos últimos 2, 3 anos, a equipe do Palmeiras enfrenta todos os adversários fora, dentro de casa,
e encontra mais facilidade do que encontrou hoje muitas vezes. E hoje a equipe do Palmeiras encontrou muita dificuldade. Nós, estrategicamente, taticamente, comprometimento dos jogadores, eu também tenho que agradecer ao grupo de jogadores por comprar a ideia, né? E aí agora a gente precisa continuar com os ajustes de refino técnico, de movimentos ofensivos, para que a gente consiga transformar tudo o que fizemos no jogo de hoje em vitória. Bom, o Dorival disse, o Edinho também disse no começo do programa, é um dos campeonatos mais difíceis que teremos nos últimos anos em relação ao brasileiro. Mas eu continuo com a minha tese que o Palmeiras é o grande favorito à conquista do título. Aí eu pergunto para você, Edinho, lá na Vila Belmiro você conhece bem a Vila, conhece o Santos como ninguém, como nenhum de nós aqui. O Santos conquistou um ponto ontem contra o Palmeiras? Ou você vê de uma outra forma? Dava até para sair com os 3 pontos. Eu acho que foi um bom resultado para o Santos, que vinha de 2 vitórias. Porque ele está pegando, para mim, o grande candidato ao título. Não sei se você concorda comigo ou se você vai numa outra linha. Não, concordo 100%. O Palmeiras é favorito ao título e eu acho que o resultado foi um resultado bom. Acho que o jogo foi um jogo equilibrado. O Santos fez uma boa partida, mas né, sabemos que enfrentou uma equipe que hoje é uma equipe mais forte, né? Não tem como negar. Mas é isso, cada um vive o seu momento. O Palmeiras, né, dividindo frentes e buscando sempre os resultados, as vitórias e seguindo na frente da competição. E o Santos buscando ali um acerto, como o Dair falou, encontrando ali a sua forma, tem desfalques, né? E é isso, jogou com a garra de sempre, né? Porque isso é uma característica, né, permanente dos últimos anos da equipe, nem sempre brilhando, mas sempre lutando. E com muitos jovens, né, meninos com potencial muito grande. E é isso, esperança de que isso, né, dê sequência, essa questão da evolução da equipe, mas o resultado eu acho que deve ser, talvez não comemorado, mas eu acho que foi digno, né, e Campeonato Brasileiro é isso, é muito difícil e dentro ou fora, né, são todos praticamente grandes e tenho certeza que o Santos vai buscar ponto fora. Não considero ruim o resultado, considero um resultado positivo. Edinho, é a água do mar? É alguma bica que tem? Como é que... É Marcos Leonardo, é Ângelo, agora esse David Washington. Toda hora a gente dá uma passada ali perto do CT, já tem um moleque bom lá. Que coisa é essa, Edinho? É uma tradição hoje que já é consagrada, né? Que já está consagrada e a gente fica bem orgulhoso desses jovens, né? Brilhantes, talentosos e é isso. Não sei, é uma série de coisinhas, mas... Areia. Os caras vão treinar na areia, será que é isso? Sinceramente, assim, né? O Santos, dos times grandes de São Paulo, e o Santos né, pela sua história, é o time mais modesto economicamente. Então, essa necessidade faz com que, né, virou já uma cultura, promover os jovens, dar oportunidade, botar para jogar. Quando você joga descalço, você tem mais domínio de bola, não é isso, Miller? Não é isso, Rodrigo? É mais que isso já. Mais ou menos, não é? Mais folclore. Você vai jogar na areia, você tem que ter domínio de bola. Se você não tem domínio de bola, tá roubado. Hoje nenhum desses meninos joga na areia. Já vem de escolinha, esse papo todo, né? Aonde o rei pisou, filho, você pisar no lugar certinho dele, você vai pegar um falar. É a semente do rei. Enquete Bacégio, boa noite. Vamos lá, Garrafa. Antes da enquete, o último prêmio da noite saindo, bola topper mais a camisa da Rádio Gazeta FM, vai para o Felipe Guerra. Parabéns, Felipe. E a enquete, o Corinthians deveria procurar Mano Menezes para substituir Vanderlei Luxemburgo? O que é que não faz uma boa atuação do Corinthians, hein? Para 61% da nossa audiência, não. O Corinthians tem que manter o Vanderlei Luxemburgo no cargo. A enquete foi feita para isso, Edinho. Fica, Luxa. Grande Luxa. Deixa eu chamar aqui o Márcio da nossa Moleque de Rua. Vem cá, Márcio, vem cá. Chega aqui. O Márcio da Moleque de Rua, um carrinho aqui de rolemã. Chico. Homenagem aqui ao Pelé e um presente pro Edinho. É isso, Márcio? Não é fácil, hein, Edinho? Homenagear o seu pai, que foi um dos melhores jogadores do mundo, e um brinquedo tupiniquim, né? 100% brasileiro. E eu queria deixar um recado bem rápido. Dia 28 de maio, nós temos o Dia Mundial do Brincar. Então, a gente queria agradecer à Secretaria de Esportes, ao Fábio, ao Carlos Kleber e ao Kaká. E o mês que vem, a Moca vai tremer, o maior evento de carrinho de rolemã, dia 25 de junho.
Eu queria agradecer ao Marcinho, nós arrecadamos mais de 5 toneladas de alimento e mesa redonda. Obrigado, Edinho. E uma salva de palmas pro Pelé, pô. Legal, isso aí. Tá aí, Edinho, vai receber então depois do final do programa. Muito obrigado, tá? muito obrigado. Com certeza, vai ficar lá no museu, lá guardado com Vai ficar lá no museu? Com certeza. Olha que legal, tá vendo? Fica aqui comigo, Marcos. Edinho, obrigado mesmo de coração pela sua presença aqui, foi um prazer, a resenha foi muito boa, Edinho. Foi um prazer muito grande. Rodrigão, valeu, show de bola, Rodrigo. Valeu. Obrigado. Miller, Pacégio, tamo junto. Chico Lang, todo o nosso time, toda a nossa retaguarda, todo mundo aqui. Amanhã, às 6 da tarde, você sabe, com ela, Michele Janela, tem Gazeta Esportiva. Obrigado pelo carinho, galera. Valeu, tchau, tchau. Boa, Pelé!